posso. Eu não vou assinar esses papéis. Você não tem escolha, assine agora. Pense bem, pelos dois. Assine o divórcio. Rafael empurrou a caneta sobre a mesa do cartório, como se estivesse me entregando uma sentença, enquanto meu filho dormia no meu colo, alheio aos olhares curiosos, ao perfume caro da amante dele e ao silêncio pesado da família Albuquerque atrás de mim. Eu segurei a caneta sem abaixar os olhos, porque já havia aprendido que fraquejar diante daquela família era oferecer o pescoço. Rafael inclinou o rosto e murmurou, com aquele sorriso educado que todos confundiam com nobreza: não prolongue isso. Catarina, você já levou dinheiro demais. Helena, minha antiga madrinha de casamento, tocou o ombro dele com intimidade ensaiada. Ela sempre soube transformar vergonha em teatro. Disse, mantendo a voz baixa o bastante para parecer elegante e alta o bastante para todos ouvirem. Meu filho se mexeu, e o braço dela recuou imediatamente. A tabeliã pigarreou, desconfortável. Quando Rafael deslizou outro documento na minha direção, não era apenas o divórcio. O papel tinha o timbre do escritório jurídico da família dele, e uma cláusula destacada dizia que eu renunciava à guarda de Miguel em troca de uma pensão única. Meu dedo parou sobre a frase, e a sala pareceu encolher. Rafael acompanhou meu olhar com uma calma cruel, como se já soubesse onde minha resistência sangraria primeiro. Meu filho não vai crescer num apartamento alugado. Catarina, você pode sair com dignidade ou sair sem nada. Eu ri sem som, porque chorar ali seria um presente para Helena. Miguel abriu os olhos por um segundo, seus cílios escuros tremendo contra o rosto pequeno, e Rafael desviou o olhar. Era sempre assim, ele reivindicava o menino em público, mas nunca suportava encará-lo de perto. A mãe de Rafael, Dona Beatriz, aproximou-se com um envelope bege. Há coisas que uma mulher inteligente aceita sem fazer escândalo, disse, colocando-o ao lado da caneta. Dentro, vi fotografias minhas entrando meses antes num prédio comercial desconhecido, carregando Miguel embrulhado numa manta azul. Meu estômago endureceu, mas meu rosto permaneceu imóvel. Aquelas fotos não provavam traição. Embora tivessem sido tiradas para parecer exatamente isso, Helena respirou com satisfação. E Rafael sussurrou, eu preservei sua reputação por tempo demais. Não me obrigue a mostrar tudo ao juiz. A manta azul de Miguel escorregou um pouco, revelando o bordado escondido no canto, uma pequena letra M feita à mão. Quase apagada pelas lavagens, Beatriz percebeu antes de mim e estreitou os olhos. Ela conhecia aquele símbolo. Embora fingisse nunca ter visto, Rafael bateu de leve na mesa. Impaciente. Você se calou durante 4 anos. Continue sendo sábia. A palavra sábia saiu como ameaça. Ele queria que eu assinasse, saísse sem o filho e agradecesse por não ser destruída diante da cidade inteira. Eu apoiei a caneta no papel, mas não assinei. Miguel não vai com você. Falei baixo. Rafael soltou uma risada curta, mais ferida do que divertida. E Helena apertou o braço dele. Beatriz, porém, olhava apenas para a manta, como se ela tivesse ressuscitado um fantasma. A porta do cartório se abriu antes que Rafael respondesse. Um homem de terno cinza entrou acompanhado por 2 advogados, e a conversa morreu ao redor dele. Não era apenas riqueza que o seguia, era autoridade silenciosa, daquelas que fazem sobrenomes antigos parecerem pequenos. Dante Montenegro parou ao meu lado, sem me tocar. Seus olhos passaram por Miguel, pela manta azul e pela minha mão presa à caneta. Ele não demonstrou surpresa, mas um músculo em seu maxilar se contraiu. Ela não vai assinar essa cláusula, disse. Rafael ficou de pé tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Isso é assunto de família. Dante finalmente olhou para ele, sem pressa. Família não se define por quem grita mais alto no cartório. O silêncio que veio depois foi mais humilhante do que qualquer insulto. Helena empalideceu apenas um tom, o suficiente para eu perceber. Ela conhecia Dante. Rafael também conhecia, mas não queria admitir medo diante da própria mãe. Montenegro, você está passando dos limites, ele disse, usando arrogância como um casaco fino em dia de tempestade. Dante colocou uma pasta preta sobre a mesa. O fecho metálico brilhou sob a luz branca do cartório. Os limites foram ultrapassados quando tentaram tomar uma criança com base numa mentira jurídica. Sua voz continuava baixa.
Porém, cada palavra parecia assinada por um tribunal invisível. A tabeliã olhou para os advogados, confusa. Um deles apresentou uma procuração com meu nome. Rafael virou para mim, os olhos queimando. Desde quando você tem advogado de bilionário? Eu não respondi. Porque a pergunta certa era outra. Desde quando Dante sabia da manta azul? Beatriz abriu o envelope das fotos com mãos tensas e tirou uma delas. Na imagem, o prédio comercial aparecia atrás de mim. Com uma placa de bronze parcialmente visível, Dante viu a placa e seu olhar escureceu. Helena recuou meio passo. Como se aquela foto tivesse mudado de dono, Rafael percebeu o movimento dela. Helena, ele disse o nome, como quem puxa um fio escondido. Ela sorriu depressa demais. Estou apenas cansada dessa humilhação pública. Mas seus dedos tremiam sobre a bolsa. E um pedaço de papel dobrado apareceu entre o zíper aberto. Eu reconheci aquele papel antes de conseguir respirar. Era uma cópia amassada do exame que desaparecera da minha gaveta, semanas depois do nascimento de Miguel. O laboratório havia lacrado o resultado, mas alguém o roubara antes que eu descobrisse quem pagou pelo teste. Dante também viu, pela primeira vez. Sua contenção pareceu falhar. Ele não pegou o papel, não acusou, não elevou a voz. Apenas olhou para Helena como se tivesse encontrado uma peça antiga de um crime muito bem vestido. Você guarda lembranças perigosas, disse. Helena fechou a bolsa com um clique seco. Não sei do que está falando. Rafael virou-se para ela, mas Beatriz se adiantou. Dura. Agora não. A ordem saiu curta, íntima, revelando uma aliança que eu nunca tinha enxergado. As duas não eram apenas cúmplices sociais. Miguel começou a chorar. Talvez pelo cheiro do medo, talvez pela tensão que todos fingiam não existir. Eu o balancei contra o peito, e Rafael deu um passo na nossa direção. Dante bloqueou o caminho sem tocar em ninguém. O gesto foi simples, mas a sala inteira entendeu. Rafael sorriu. Ferido no orgulho, está protegendo a minha ex-mulher ou o meu filho? A pergunta rasgou o ar. Dante demorou meio segundo a mais do que deveria para responder. Estou protegendo uma mãe de homens que confundem posse com direito. O advogado de Dante abriu a pasta preta e retirou outro documento. Não era uma contestação comum. Vi meu nome no alto. Seguido de uma data anterior ao meu casamento com Rafael, minha garganta fechou. Eu não sabia que aquele papel ainda existia, muito menos nas mãos dele. Rafael arrancou o documento da mesa antes que alguém impedisse. Seus olhos correram pelas linhas e a cor abandonou seu rosto. Contrato de confidencialidade. Ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de nascer outra pessoa. Você assinou isso com Montenegro antes de casar comigo. Eu mantive Miguel junto ao peito. Mas minhas mãos ficaram geladas. Aquele contrato pertencia a uma noite que eu havia enterrado para sobreviver. Uma noite envolvendo um hospital, uma emergência, uma mulher morrendo e um homem poderoso demais para pedir ajuda sem destruir reputações. Dante recolheu o papel da mão de Rafael com uma calma ameaçadora. Você não tem direito a esse documento. Rafael riu. Agora sem elegância. Mas tenho direito ao menino. Beatriz apertou o envelope contra o corpo. E aquele pequeno gesto me disse que ela já duvidava disso. Helena interrompeu. Doce como veneno, Catarina sempre foi boa em aproximar-se de homens úteis. Primeiro, Rafael. Agora Dante. Algumas pessoas no cartório baixaram os olhos, envergonhadas por mim. Eu senti a velha dor subir. Mas dessa vez ela encontrou uma porta trancada. Eu olhei para Helena e falei devagar. Você entrou no meu quarto quando eu ainda sangrava depois do parto. O sorriso dela endureceu. Rafael franciou a testa. Beatriz ficou imóvel. Aquela frase não era a acusação completa, mas foi suficiente para fazer 3 pessoas respirarem fora do ritmo. Helena recuperou a voz com esforço. Eu fui visitar minha melhor amiga. Eu balancei Miguel, sem tirar os olhos dela. Você foi procurar algo? Dante virou o rosto para mim. Atento. Rafael pareceu perceber tarde demais que havia histórias acontecendo dentro da casa dele, sem sua permissão. A tabeliã, nervosa, pediu que todos se acalmassem. Ninguém obedeceu. Um celular tocou dentro da bolsa de Helena. Insistente. Exibindo na tela um nome salvo apenas como Dr. S. Ela tentou desligar, mas Rafael viu. Por que o médico de Miguel está ligando para você? O silêncio ficou tão afiado que até Miguel parou de chorar
Helena apertou o aparelho contra o peito. Ele atende muitas famílias. Rafael estendeu a mão. Mas ela recuou. Beatriz sussurrou o nome de Helena com uma advertência antiga. Como mãe repreendendo filha que sabe demais. Dante tomou o celular antes que Helena conseguisse fugir. Não foi brusco, mas foi definitivo. A chamada caiu, deixando na tela uma notificação de mensagem. Eu só li 3 palavras antes que ela assumisse resultado. Troca. Criança. O mundo inclinou sob meus pés. Rafael também leu. Seu rosto mudou de raiva para pânico. E o pânico, Nelé, era mais feio do que a crueldade. Que troca? Perguntou. Agora sem público. Sem pose. Sem sobrenome. Helena não respondeu. Beatriz fechou os olhos. E eu compreendi que a mentira era maior que meu casamento. Dante devolveu o celular ao advogado. Não, a Helena. Este aparelho será preservado. Rafael avançou. Mas 2 seguranças do cartório apareceram na porta. Ninguém havia chamado em voz alta. Dante. De algum modo, já havia previsto que aquele divórcio não terminaria com assinatura. Eu apoiei a mão na mesa para não cair. Rafael, você nunca quis saber por que Miguel nasceu com o tipo sanguíneo impossível para nós 2. A frase saiu baixa, mas atingiu a sala como vidro quebrado. Ele morreu, e pela primeira vez não havia desprezo. Apenas terror. Helena soltou uma risada frágil. Isso é absurdo. Dante inclinou a cabeça, observando-a. Absurdo é um laboratório apagar um exame, uma médica sumir do país e uma criança ser registrada às pressas por um homem que nem leu o prontuário do parto. Rafael virou-se para mim, a voz falhando. Você está dizendo que ele não é meu. Eu segurei Miguel com mais força. A pergunta poderia ter me libertado, mas doeu como uma acusação tardia. Estou dizendo que você preferiu acreditar no que te dava poder. Beatriz deu um passo para trás e deixou cair uma fotografia antiga do envelope. Ela não era minha. Na imagem, Dante aparecia anos mais jovem ao lado de uma mulher grávida, usando no pulso uma pulseira com o mesmo M bordado na manta de Miguel. Dante viu a foto no chão e sua máscara finalmente quebrou. Ele se abaixou devagar, como se tocar aquele papel pudesse abrir uma sepultura. Rafael encarou a imagem. Depois Miguel. Depois minha manta azul. Quem é essa mulher? Perguntou. Mas ninguém respondeu rápido o bastante. Helena aproveitou o instante para correr até a porta lateral. Um advogado tentou detê-la, mas ela já havia empurrado a maçaneta. Antes de desaparecer, virou-se para mim com olhos molhados e sussurrou. Você acha que protegeu seu filho? Catarina, você nem sabe qual deles sobreviveu. A frase atravessou meu peito como uma lâmina sem cabo. Miguel dormia de novo, inocente contra meu coração. Enquanto Dante erguia a fotografia com dedos trêmulos, Rafael parecia pronto para vomitar a própria arrogância. E eu entendi que o divórcio era apenas a primeira mentira. Dante abriu a última página da pasta preta e colocou diante de mim um relatório selado, com carimbo de um hospital particular fechado anos antes. No topo, havia 2 nomes de recém-nascidos, 2 pulseiras trocadas e uma anotação em vermelho, um bebê desaparecido antes da alta. Rafael leu por cima do meu ombro e perdeu a voz. Beatriz levou a mão à boca. Dante olhou para Miguel, como se cada segundo de silêncio o castigasse. Então a porta principal se abriu novamente, e um homem desconhecido entrou carregando uma certidão de óbito infantil com o nome do meu filho. O homem levantou a certidão como se fosse uma arma. Rafael avançou um passo, mas parou quando leu o nome Miguel Henrique Albuquerque, impresso ao lado da palavra óbito. Meu corpo inteiro gelou, e meu filho respirou contra meu peito, quente demais para caber naquele papel. Dante foi o primeiro a falar, mas sua voz não pareceu sair da garganta. Quem mandou você trazer isso? O desconhecido tirou o chapéu com lentidão, revelando cabelos grisalhos e olhos cansados. A mulher que desapareceu antes da alta pediu que eu esperasse este dia. Eu senti Miguel pesar mais nos meus braços. Embora ele continuasse pequeno, dormindo alheio ao horror, Rafael olhava para o documento como se a tinta pudesse mentir diante dele. Beatriz repetia baixinho uma oração sem fé. E Dante mantinha os olhos presos no carimbo do hospital. O desconhecido colocou outra folha sobre a mesa. Esta certidão não prova morte, disse. Ela prova encobrimento. Rafael riu sem som. Mas ninguém acompanhou. O papel tinha 2 assinaturas médicas, e uma delas pertencia ao Dr. Salgado.
O mesmo nome que piscara no celular de Helena. A tabeliã fechou a porta do cartório com mãos trêmulas. Eu preciso suspender este procedimento. Ninguém discutiu. O divórcio, a guarda, a humilhação pública. Tudo ficou pequeno diante daquela folha. Pela primeira vez, Rafael não tinha uma ordem pronta. Nem dinheiro suficiente para calar o ar. Dante virou-se para mim, e a dureza dele vacilou. Catarina. Você conhecia esse documento. Eu balancei a cabeça, incapaz de produzir voz. Ele não pediu explicações, apenas olhou para Miguel com uma dor tão antiga que me assustou mais do que qualquer ameaça. Rafael arrancou a certidão da mesa e leu de novo, como se procurasse uma brecha. Isso é falsificação, disse. Mas sua mão tremia. O desconhecido respondeu, sem emoção: falso foi o nascimento registrado depois. Falso foi o laudo entregue à senhora Beatriz. Falso foi o silêncio comprado. Beatriz ergueu o rosto devagar. A cor havia sumido de suas bochechas elegantes. Cale a boca. Anselmo. O nome caiu no chão como pedra. Ela o conhecia. Rafael virou-se para a mãe. E aquele pequeno reconhecimento abriu uma rachadura dentro da família Albuquerque. Anselmo não abaixou os olhos. Eu calei por tempo demais. Dona Beatriz. A voz dele não acusava com raiva. Acusava com cansaço. Mas quando vi a senhora tentando tomar a criança hoje, entendi que o acordo antigo nunca foi para protegê-la, foi para esconder outra coisa. Rafael segurou a borda da mesa. Que acordo antigo? Beatriz não respondeu. Helena continuava desaparecida, e sua ausência parecia ocupar mais espaço que todos nós. O advogado de Dante colocou o celular dela num envelope transparente. Enquanto uma nova mensagem iluminava a tela bloqueada, Dante leu a notificação sem tocar no aparelho. Seu rosto escureceu. Ela está no Hospital Santa Vitória. Meu coração deu um salto. O hospital onde Miguel nascera havia sido fechado depois de um incêndio administrativo, mas uma ala privada continuava funcionando para pacientes que não existiam em registros públicos. Eu finalmente encontrei minha voz. Por que Helena iria para lá? Rafael olhou para mim como se esperasse que eu tivesse todas as respostas que ele nunca quis ouvir. Anselmo baixou a cabeça. Porque lá guardaram a outra pulseira, a que nunca deveria ter sobrevivido. Dante ordenou aos advogados que impedissem a saída de qualquer documento. Rafael tentou recuperar o celular de Helena. Mas Dante apenas ergueu a mão. Você não está mais no comando. Rafael fechou os punhos. Humilhado. E pela primeira vez eu vi medo brigando com orgulho dentro dele. Miguel acordou assustado quando saímos do cartório. O vento da rua bateu em seu rosto e ele começou a chorar. Rafael estendeu os braços por instinto, mas eu recuei. O gesto o feriu visivelmente. Embora ele tivesse assinado anos de distância com as próprias escolhas, Dante abriu a porta de um carro preto. Venha comigo. Rafael riu com amargura. Agora você decide até onde ela vai. Dante não se exaltou. Hoje, decido impedir que todos vocês apaguem mais uma prova. A frase fez Beatriz desviar o olhar para dentro da bolsa. Eu entrei no carro com Miguel, sem perguntar destino, porque ficar era mais perigoso do que confiar. Dante sentou ao meu lado, mas manteve uma distância cuidadosa. Seus olhos não procuravam minha gratidão, procuravam sinais no bebê, no bordado. No meu silêncio resistente, no trajeto, Anselmo seguiu em outro carro com os advogados. Rafael insistiu em vir atrás, e Beatriz foi com ele, pelo retrovisor. Vi o rosto dele dividido entre raiva e desespero. Aquilo não me vingou. Apenas confirmou que a verdade chegara tarde demais para ser limpa. Dante recebeu uma ligação e atendeu no viva voz. Uma mulher disse: o arquivo antigo foi acessado 15 minutos atrás. Ele fechou os olhos por um instante. Por quem a resposta veio como faca credencial de Helena Albuquerque. Mas o sistema registrou entrada biométrica de Beatriz Albuquerque. Eu olhei para ele, sem entender. Helena não é Albuquerque. Dante segurou o celular com força. No sistema do hospital, ele aí. Aquela revelação pairou entre nós. Rafael sempre chamara Helena de amiga da família, protegida por favores antigos. Mas ninguém me dissera que ela carregava acesso de sangue. O carro entrou na garagem subterrânea do Santa Vitória. O lugar parecia abandonado por fora, mas por dentro tinha câmeras novas, piso encerado e seguranças discretos. Dante caminhou à frente, e eu percebi que ali ele não era visitante. Ele era alguém que conhecia corredores proibidos. Uma enfermeira idosa nos viu
e quase deixou cair a prancheta. Senhor Dante. Ela olhou para Miguel e levou a mão ao peito. Meu Deus! A reação foi tão sincera que minhas pernas enfraqueceram. Ela não olhava para uma criança desconhecida, olhava para uma memória voltando. Dante aproximou-se dela com cautela. Matilde, onde está o arquivo neonatal de janeiro? A mulher começou a negar, mas lágrimas encheram seus olhos antes da mentira completar forma. Eles disseram que se eu falasse, minha neta perderia o tratamento. Sua culpa respirava mais alto que as máquinas. Rafael chegou atrás de nós. Ofegante. Quem são eles? Matilde virou-se para ele com uma tristeza impiedosa. Seu pai assinou a autorização. O corredor ficou estreito. Beatriz, que vinha logo atrás, segurou o corrimão como se o chão tivesse afundado sob seus sapatos caros. Rafael encarou a mãe. Meu pai morreu antes de Miguel nascer. Beatriz abriu a boca. Mas Matilde respondeu. Ele morreu oficialmente 3 meses depois. Dante ficou imóvel. Eu senti uma segunda história despertar dentro da primeira, mais antiga, mais suja e mais profundamente ligada às duas famílias. Beatriz finalmente falou. Fria, apesar do rosto destruído. Matilde está confusa. A enfermeira soltou uma risada amarga. Confusa eu fiquei quando mandaram registrar um bebê morto no lugar do bebê vivo. Meu braço apertou Miguel. E ele resmungou contra meu ombro, incomodado pelo medo adulto. Dante pediu o arquivo. Matilde hesitou. Depois tirou uma chave pendurada sob a blusa. Eu guardei cópias porque sabia que um dia iam culpar a mãe. Ela olhou para mim com vergonha. A senhora chorava tanto naquela noite que eu não tive coragem de acordá-la. As palavras me atingiram com uma violência íntima. Eu lembrava da febre, do sangue, do quarto branco, de Helena segurando minha mão e dizendo que Rafael estava ocupado. Lembrava de uma enfermeira trocando Miguel de berço. Mas na época todos disseram que anestesia inventava pesadelos. Matilde abriu uma sala estreita atrás da lavanderia. Dentro havia caixas antigas, etiquetas apagadas e cheiro de papel úmido. Ela puxou uma pasta marcada com 2 iniciais M. I'd a day. M. Dante parou de respirar quando viu a segunda. D. M. Não podia significar Miguel Albuquerque. Ele abriu a pasta e uma pulseira hospitalar caiu no chão. Era minúscula, amarelada, com o nome Miguel Dante Montenegro escrito em letras desbotadas. O silêncio não foi surpresa. Foi queda. Rafael olhou para mim como se eu tivesse roubado dele, um filho que talvez nunca tivesse sido seu. Eu quis odiá-lo por aquela expressão, mas só consegui sentir cansaço. Eu nunca vi isso. Falei. Dante se abaixou e pegou a pulseira com uma delicadeza que quase me quebrou. Eu também não. Sua voz saiu baixa, carregada de um luto que ainda não conhecia nome. Rafael explodiu. Então você planejou tudo. Apareceu no meu divórcio porque sabia. Dante levantou os olhos e a frieza voltou como armadura. Eu soube ontem. Essa frase trouxe outro mistério. Ontem alguém entregara a ele o primeiro pedaço de verdade. E esse alguém ainda estava escondido. Matilde retirou um pendrive do fundo da caixa. Tem vídeo da maternidade. Beatriz avançou para tomá-lo, mas Anselmo bloqueou seu caminho. A elegância dela se rompeu por um segundo. Você não sabe o que está destruindo. Ela sibilou, olhando para ele como antiga patroa. Anselmo respondeu sem medo. Sei exatamente. Estou destruindo a mentira que me pagou por enterrar uma criança viva nos registros. Rafael pareceu cambalear. Beatriz levantou a mão para tocar o filho, mas ele recuou. Pela primeira vez, ele negou a mãe diante de testemunhas. Dante conectou o pendrive a um notebook trazido pelo advogado. A imagem apareceu granulada, datada da madrugada do parto. Vi meu quarto escuro. Helena entrando com jaleco emprestado. Depois Beatriz atrás dela. Meu corpo estava imóvel na cama. E 2 berços eram empurrados pelo corredor. Rafael sussurrou 2 berços. A voz dele tinha a fragilidade de uma criança traída. A gravação continuou, mostrando um homem de perfil, assinando algo na recepção. Mesmo com a imagem ruim, reconheci o anel no dedo dele. Era o pai de Rafael. Morto antes de morrer. Dante deu pausa no vídeo quando uma mulher apareceu carregando um recém-nascido enrolado em manta branca. Não era Helena. Era a mulher grávida da fotografia antiga, mais magra, desesperada, olhando para trás como se fugisse. Minha irmã. Dante murmurou.
e a sala inteira se contraiu. Eu olhei para Miguel, para a pulseira, para o rosto destruído de Dante. A irmã dele estivera no mesmo hospital, na mesma noite, e alguém transformara 2 nascimentos em uma mentira. O que aconteceu com ela? Perguntei. Dante não respondeu. Matilde fez o sinal da cruz. Beatriz. Porém, respondeu com uma calma morta. Ela ameaçou contar. Rafael virou-se para a mãe, e todo o amor filial pareceu apodrecer em seus olhos. Mãe. Ela fechou os olhos brevemente. Eu fiz o que era necessário para salvar nossa família. Nenhuma frase poderia condenar. Lá mais, Dante avançou um passo, mas eu toquei seu braço sem pensar. Ele parou. A raiva nele não era barulhenta, era perigosa, comprimida, educada para destruir sem levantar poeira. Miguel segurou meu dedo. E aquele gesto pequeno impediu que a sala virasse tribunal e funeral ao mesmo tempo. O celular preservado de Helena tocou dentro do envelope transparente. O advogado ativou o viva-voz sem retirar o aparelho. Uma voz masculina disse: "Apressada Helena. A criança errada está com Catarina. O outro menino está vivo. Mas se Dante chegar primeiro, acabou para todos nós." Ninguém respirou. Rafael ficou branco. Dante virou-se para Matilde com olhos de tempestade. Eu senti o mundo se dividir de novo. Porque Miguel, meu Miguel, talvez não fosse a única criança roubada daquela noite, e em algum lugar havia outro menino pagando por uma mentira que começou comigo. A chamada caiu antes que identificassem o homem. No corredor, um alarme discreto começou a piscar. Matilde correu até a porta e voltou com o rosto desfeito. O arquivo central está sendo queimado. Dante pegou Miguel dos meus braços apenas por um segundo, para que eu pudesse correr. Eu nunca havia entregado meu filho a outro homem sem medo. Mas naquele instante vi Dante segurá-lo como quem recebia uma vida emprestada do destino. Rafael percebeu também. E a dor em seu rosto me atingiu sem permissão. Ele perdera a certeza de ser pai, mas não o medo de perder. Seguimos Matilde até uma escada de serviço. A fumaça subia do subsolo. Leve ainda, mas com cheiro químico. Anselmo gritava para os seguranças bloquearem as saídas. Beatriz desaparecera. Rafael chamou por ela uma vez. Depois calou. Como se já soubesse que a mãe fugira para proteger pecados maiores. No arquivo central, gavetas estavam abertas e papéis queimavam dentro de uma lixeira metálica. Dante entregou Miguel de volta para mim e entrou na sala, arrancando pastas do fogo com as próprias mãos. "Procurem nas etiquetas de janeiro", ordenou. Enquanto a fumaça feriu seus olhos, eu encontrei uma caixa meio escondida atrás de um armário tombado. A etiqueta dizia "adoções sigilosas", mas dentro havia fotos de bebês, recibos bancários e contratos de silêncio. No alto de uma ficha, reconheci o bordado da manta azul e uma anotação "gêmeos separados por segurança". Minha visão escureceu nas bordas. "Gêmeos", eu disse, mas a palavra quase não saiu. Rafael ouviu e atravessou a fumaça até mim. "Elle leu a ficha", e algo nele quebrou definitivamente. "Catarina." Eu não sabia. Pela primeira vez, não parecia desculpa. Parecia ruína. Dante pegou a ficha das minhas mãos e seu rosto se fechou ao ver o endereço anexado. Era uma propriedade rural no interior de Minas, registrada em nome de uma fundação beneficente ligada a Helena. Na última linha havia uma observação recente: menino transferido hoje. Antes do meio-dia, meu coração parou. Hoje, enquanto eu era humilhada no cartório, alguém movia uma criança que podia ser sangue do meu sangue. Dante olhou para o relógio, depois para mim. "Ainda dá tempo." "Rafael." Coberto de cinzas. Disse baixo: "Eu vou com vocês." Antes que eu respondesse, uma porta de metal bateu atrás de nós. Beatriz surgiu no fim do corredor segurando uma arma pequena, as mãos firmes demais para uma mulher em pânico. Atrás dela, Helena apareceu chorando, mas seus olhos estavam secos. "Ninguém sai daqui com essa ficha", disse Beatriz. Beatriz apontou a arma para a ficha. Não para mim. Isso me assustou mais, porque uma mulher disposta a matar papel já havia decidido que vidas eram detalhes. Helena ficou atrás dela, tremendo com perfeição, enquanto Rafael dava um passo lento, como se tentasse reconhecer a própria mãe naquele corredor enfumaçado. "Largue isso." "Mãe", Rafael disse, e a palavra mãe pareceu feri-lo na boca.
Beatriz não piscou. Você sempre foi sentimental quando precisava ser forte. A arma permaneceu firme. E Dante, ao meu lado, calculava distância, ângulo, risco. Como um homem acostumado a negociar com tragédias, Miguel choramingou contra meu peito. E o som atravessou Beatriz como uma agulha invisível. Seus olhos desceram até ele por um segundo, e naquele segundo eu vi não ódio, mas reconhecimento. Ela sabia algo sobre meu filho que ainda não havia dito. E esse silêncio valia uma vida. Helena enxugou uma lágrima inexistente. Catarina, entregue a ficha. Você não imagina o que está mexendo. Eu olhei para ela e respondi baixo. Eu imagino um berço vazio. O rosto dela endureceu. Pela primeira vez. Sua doçura social não encontrou plateia para funcionar. Dante falou sem mover as mãos. Beatriz, se atirar aqui. Todas as câmeras registram. Ela sorriu com tristeza cansada. As câmeras deste hospital sempre obedeceram a quem pagava melhor. Então ergueu levemente o queixo. E uma luz vermelha acima da porta se apagou no mesmo instante. Rafael virou-se para o corredor e percebeu 2 seguranças bloqueando a saída. Eles não usavam o uniforme do hospital. Usavam ternos escuros. Discretos. Caros. Iguais aos homens que acompanham famílias ricas em velórios e escândalos. Beatriz não estava fugindo. Ela havia preparado aquele cerco antes do cartório. Você sabia que hoje tudo explodiria? Rafael disse, quase sem voz. Beatriz suspirou. Decepcionada. Eu sabia que Catarina finalmente seria inútil. A frase não me atingiu como antes. Depois de anos sendo tratada como mulher descartável, eu agora carregava a única prova que todos temiam tocar. Helena se aproximou de Rafael com cuidado. Rafa, escuta sua mãe. Ninguém quer machucar o menino. Ele recuou como se o toque dela queimasse. Qual menino? Perguntou. O silêncio respondeu antes dela. Havia 2 filhos escondidos naquela mentira. E cada adulto ali escolhera um para sacrificar. Beatriz apontou a arma para Dante. Seu pai destruiu famílias em silêncio. Não finja pureza. Dante não reagiu ao insulto. Mas seu rosto perdeu cor. Eu olhei para ele. E a revelação passou sem explicação. Os Montenegro também tinham cadáveres morais enterrados antes do meu parto. Matilde apareceu atrás de uma estante tombada. Segurando um extintor, ela ativou o jato contra a lixeira em chamas, enchendo a sala de pó branco. O corredor sumiu por um instante. Dante puxou meu ombro. Rafael derrubou uma cadeira. E um disparo ecoou sem acertar ninguém. A ficha escorregou da minha mão. Mas Rafael caiu sobre ela antes que Helena alcançasse. Ele a segurou contra o peito com desespero atrasado. Corre, disse para mim. E aquela palavra, vinda dele, trouxe uma dor estranha. Era tarde para a confiança. Mas talvez não fosse tarde para a escolha. Dante tomou Miguel dos meus braços outra vez. Rápido. Protetor. Sem pedir posse. Eu peguei a mão de Matilde e nós corremos pela porta de serviço enquanto Rafael bloqueava Helena com o próprio corpo. Beatriz gritou o nome do filho. Não como mãe, mas como dona traída. Descemos 2 lances por uma escada úmida. Dante segurava Miguel com firmeza cuidadosa. O bebê grudado ao paletó dele, como se reconhecesse um calor antigo. Eu não queria olhar para isso. Porque uma parte de mim temia descobrir que maternidade também podia ser roubada em detalhes invisíveis. No térreo, Anselmo esperava junto a uma saída lateral com uma chave enferrujada. O carro está nos fundos. Sua voz falhava pelo esforço. Antes de abrir o portão, ele me entregou um pequeno medalhão de prata. A mãe do outro menino deixou isto costurado na manta branca. Eu abri o medalhão com dedos trêmulos. Dentro havia uma fotografia minúscula de 2 recém-nascidos, lado a lado, com pulseiras diferentes e a mesma pinta escura perto da clavícula. Miguel tinha aquela pinta. Meu coração despencou. O outro menino não era possibilidade. Era irmão. Dante olhou para a foto. E pela primeira vez, seus olhos encheram de lágrimas, sem cair. Minha irmã não estava fugindo com um bebê. Murmurou. Ela estava tentando salvar 2. Matilde fez que sim. Chorando, mas só conseguiu tirar um do berçário antes de ser interceptada. Rafael surgiu pela escada, tossindo. Com a ficha dobrada por dentro da camisa, sangue escorria do braço dele. Provavelmente de vidro ou bala de raspão. Atrás. Ouvi passos apressados. Ele olhou para Dante e depois para mim.
Minha mãe chamou a imprensa. Vai dizer que você sequestrou Miguel. A notícia me paralisou mais que a arma. Beatriz entendia a reputação como faca pública. Se a mídia acreditasse que eu roubei meu próprio filho, qualquer busca pelo outro menino seria transformada em delírio de ex-esposa vingativa. Rafael percebeu meu medo e baixou os olhos. Envergonhado de conhecer, lá tão bem, Dante entregou Miguel de volta para mim e tirou o celular. Meu jurídico vai bloquear a narrativa. Rafael riu com amargura. Você não conhece minha mãe quando ela se sente encurralada. Dante olhou para ele sem arrogância. E você não conhece o que eu faço quando uma criança está em risco? O carro arrancou pelos fundos antes que os seguranças nos alcançassem. Anselmo dirigia. Matilde ia na frente com os arquivos no colo. E nós três no banco traseiro. Parecíamos sobreviventes de famílias diferentes afogadas na mesma mentira. Miguel adormeceu de novo, cruelmente tranquilo. Rafael recebeu dezenas de ligações e rejeitou todas. Na tela, vi nomes de jornalistas, conselheiros, primos, advogados. Por último apareceu Helena. Ele hesitou, e eu senti uma raiva antiga subir. Então ele recusou a chamada e desligou o aparelho. Pequeno gesto. Enorme atraso. Dante abriu a ficha sobre os joelhos. O endereço em Minas pertencia à Fundação Santa Clara, oficialmente dedicada a crianças especiais abandonadas por famílias ricas. Matilde apontou para uma assinatura no rodapé. Helena não é apenas diretora. Ela foi registrada como herdeira substituta da Fundação. Rafael franciou a testa. Herdeira substituta de quem? Anselmo respondeu, sem tirar os olhos da estrada. De ce pé. O carro mergulhou em silêncio. Rafael parecia ter levado outro tiro. Helena não era protegida da família. Era peça de um testamento que ninguém mencionava em jantares. Dante passou para a página seguinte e encontrou uma cópia de certidão escondida. Helena Salgado Albuquerque. Rafael ficou imóvel. Beatriz sempre dizia que Helena era filha de uma amiga falecida, acolhida por caridade. A verdade tinha sobrenome demais para continuar fingindo bondade. Ela é minha irmã, Rafael perguntou. E a pergunta saiu pequena. Anselmo demorou a responder. Meia-irmã. Seu pai a reconheceu em segredo depois que ela ameaçou expor a troca dos bebês. Rafael fechou os olhos. E sua família desabou dentro dele, sem fazer barulho. Eu deveria sentir satisfação, mas só senti náusea. Helena estivera ao meu lado no parto. Entrara no meu quarto. Chamara meu filho de bênção e depois dormira com meu marido. Agora eu entendia que ela não queria Rafael por amor. Ela queria entrar pela porta da frente de uma herança suja. Dante virou outra folha. Havia registros bancários mensais enviados para a fundação desde o nascimento de Miguel. Um deles tinha a assinatura digital de Beatriz. Outro vinha de uma empresa de fachada ligada ao Grupo Montenegro. Dante ficou rígido. Isso não saiu da minha autorização. Rafael aproveitou a brecha com crueldade defensiva. Então sua família também pagou. Dante ergueu os olhos devagar. Eu disse que não autorizei. Não disse que estou surpreso. A resposta abriu uma sombra nova a alguém. Dentro do Império Montenegro, mantinha vivo o esconderijo do outro menino. Matilde apontou para um código no canto da ficha. A criança transferida hoje não foi levada para adoção. Foi levada para avaliação. A palavra avaliação me embrulhou o estômago. Avaliação de quê? Ela não respondeu de imediato. E esse atraso trouxe mais medo que qualquer frase. Anselmo respirou fundo. O menino herdou uma condição sanguínea rara dos Montenegro. Dante ficou pálido. Matilde completou. Algumas pessoas pagariam qualquer coisa por acesso permanente a esse sangue. Eu abracei Miguel com força. De repente, a troca não parecia apenas segredo familiar, parecia exploração. Rafael murmurou um palavrão. Olhando para o filho que talvez não fosse dele, então Miguel poderia ter sido levado também. Matilde assentiu. Ele só ficou com Catarina porque o registro errado o tornou menos interessante. A mentira que destruiu sua vida talvez tenha salvado uma criança. A frase me atravessou com uma ironia brutal. Todos aqueles anos em que fui chamada de ingrata, interesseira, esposa conveniente, talvez tivessem sido a parede torta que manteve Miguel longe de gente pior. Eu beijei a testa dele. Incapaz de decidir se aquilo era consolo ou condenação, Dante recebeu outra ligação. Desta vez de uma mulher chamada Lídia. A imprensa já publicou. Ela disse: estão dizendo que Catarina fugiu com a criança durante um surto no divórcio. Rafael bateu a cabeça contra o encosto. Derrotado.
Beatriz havia atacado primeiro onde mais doía minha credibilidade. Lídia continuou. Urgente. Tem mais. Uma ordem judicial emergencial foi protocolada pedindo busca e apreensão de Miguel. Dante fechou os dedos ao redor do telefone. Com base em que? A resposta veio seca. Laudo psiquiátrico assinado ontem pelo Dr. Salgado, alegando instabilidade materna grave. Eu soltei uma risada quebrada. Ontem, enquanto eu preparava a mochila de Miguel para o cartório, Helena devia estar preparando minha loucura no papel. Rafael olhou para mim. Destruído. Eu não sabia desse laudo. Eu não respondi. Nem toda a ignorância absolve. Algumas apenas revelam covardia. Dante desligou e encarou Rafael. Você vai gravar uma declaração agora. Rafael ergueu o rosto, dizendo que Dante aproximou-se. Frio. Que a acusação é falsa. Que Catarina nunca ameaçou Miguel e que sua mãe manipulou documentos. Escolha entre ser cúmplice ou ser útil. Rafael segurou o celular com a mão machucada. Por um instante, vi o homem que eu havia esperado encontrar no casamento, não bom, não redimido, apenas capaz de ficar contra a própria conveniência. Ela gravou-se a dramatizar, e sua voz falhou apenas quando disse meu nome. Quando o vídeo foi enviado ao jurídico de Dante, Miguel acordou e olhou diretamente para Rafael. Foi um segundo pequeno. Mas Rafael desabou por dentro. Ele não tentou tocá-lo, apenas sussurrou desculpa. A palavra não pediu perdão. Só caiu no espaço entre eles. Inútil e necessária. A estrada para Minas escurecia sob nuvens pesadas. Anselmo decidiu evitar pedágios e câmeras. Seguindo por uma rota antiga, usada por caminhoneiros, Matilde revisava os arquivos, cada folha revelando mais crianças marcadas por códigos, sobrenomes apagados e famílias ricas, comprando silêncio com doações generosas. No meio de uma lista, encontrei o nome de minha mãe. Minha respiração parou. Ela havia morrido quando eu era adolescente, oficialmente de falência cardíaca. Pobre demais para importar a qualquer Albuquerque, mas ali estava sua assinatura como testemunha de um nascimento montenegro, 27 anos antes. Dante viu meu rosto mudar. O que foi? Eu mostrei o papel sem conseguir falar. Ele leu e ficou parado demais. Rafael inclinou-se. Confuso. Matilde levou a mão à boca. Anselmo quase perdeu o controle do carro. Minha mãe não era detalhe. Era a origem. Isso é impossível. Eu disse, odiando a fragilidade da minha voz. Matilde chorou em silêncio antes de responder. Sua mãe trabalhou para a família Montenegro. Ela sabia onde a irmã do Sr. Dante se escondia. Dante fechou os olhos. E outro pedaço do passado se encaixou tarde demais. Anselmo completou. Pesado. Quando ela tentou denunciar o esquema, Beatriz entregou seu nome ao Salgado. Eu senti o sangue sumir das mãos. Minha mãe não tinha morrido simplesmente. Ela tinha sido removida da história para que eu crescesse sem saber que já estava ligada àquelas famílias antes de casar. Rafael encarou o documento como se ele pudesse apagar anos de desprezo. Então eu me casei com você sem saber que minha família já tinha destruído a sua. A frase não pedia resposta. Eu olhei pela janela, porque havia dores que não cabiam em conversa dentro de um carro. Dante abriu o medalhão novamente e comparou a foto dos gêmeos com Miguel. Catarina, disse baixo. Sua mãe deixou isso para Anselmo, porque confiava que um dia você chegaria até aqui. Eu quis negar, mas a letra no verso da foto era dela. Proteja os dois. Chegamos perto da Fundação Santa Clara depois da meia-noite. O prédio ficava atrás de grades altas, iluminado por refletores brancos e câmeras em torres. Não parecia abrigo. Parecia lugar feito para impedir saídas. Um carro preto com placa diplomática estava parado na entrada lateral. Dante reconheceu a placa e empalideceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Monsieur. A palavra saiu como sentença. Rafael apertou a ficha contra o peito. O Montenegro que paga a Fundação Dante não respondeu. Porque o portão se abriu antes de qualquer plano, Helena apareceu na entrada carregando uma criança adormecida no colo. O menino tinha a mesma idade de Miguel, o mesmo cabelo escuro, a mesma pinta perto da clavícula exposta pela gola frouxa. Ela sorriu para mim de longe, cansada e vitoriosa. Escolha. Catarina. Qual filho você quer salvar primeiro? Helena segurava o menino como se carregasse uma prova, não uma criança. Os refletores deixavam o rosto dele pálido, quase irreal. Mas a pequena pinta perto da clavícula destruiu qualquer dúvida. Miguel acordou no meu colo naquele instante.
e os dois irmãos respiraram sob o mesmo céu pela primeira vez. Não use uma criança como escudo, Dante disse. E sua voz parecia controlada por fios prestes a romper. Helena inclinou a cabeça, fingindo ternura. Engraçado ouvir isso de um Montenegro. Sua família construiu paredes inteiras com crianças que ninguém podia nomear. Rafael deu um passo, mas Dante segurou seu braço. Ela quer que você corra sem pensar. Rafael olhou para a mão dele. Depois para o menino no colo de Helena. A antiga rivalidade entre aqueles dois homens pareceu pequena diante de dois rostos quase iguais separados por uma mentira adulta. Helena beijou a testa da criança adormecida. O gesto poderia parecer materno para qualquer câmera distante, mas eu vi a rigidez dos dedos dela. Esta é Tomás, disse. Ou pelo menos foi assim que o chamaram enquanto decidiam quanto valia o sangue dele. O nome entrou em mim como uma memória que eu nunca tinha vivido. Tomás. Miguel se mexeu, inquieto. Como se o som atravessasse um lugar secreto entre os dois. Eu segurei meu filho mais forte. E uma culpa impossível nasceu. Como se eu tivesse deixado o outro para trás por anos. Dante aproximou-se apenas um passo. Entregue Tomás. Helena. Ela riu baixo. Você aprendeu o nome rápido? Seu tio também aprendeu. Antes de vender relatórios médicos para colecionadores de favores, Dante ficou imóvel. Mas seu silêncio tinha dentes. O Império Montenegro acabava de receber um rosto sujo. O carro de placa diplomática abriu a porta traseira e um homem idoso desceu apoiado numa bengala elegante. Ele não parecia vilão, parecia um benfeitor de capa de revista, cabelo branco impecável e olhos educados. Dante disse apenas Otávio. O velho sorriu como se encontrasse um sobrinho em jantar. Dante. Você sempre chega tarde quando envolve família. Otávio falou. Sua voz será suave. Treinada para conselhos e ameaças sociais. A moça cometeu erros, mas trouxe o menino vivo até hoje. Não transforme uma operação delicada em espetáculo de culpa. Eu olhei para Dante, esperando explosão. Mas ele não se moveu. A mão dele, porém, fechou devagar ao lado do corpo. A contenção dele me assustou e me amparou ao mesmo tempo. Ali percebi que proteção silenciosa não era ausência de fúria, era disciplina. Rafael encarou Otávio com nojo recém-nascido. Operação delicada. Vocês sequestraram crianças. Otávio olhou para ele como quem observa um herdeiro mal educado de outra casa. Você registrou uma sem fazer perguntas. Rapaz. Na elite. Ignorância conveniente também é assinatura. A frase atingiu Rafael com precisão cruel. Ele baixou os olhos para Miguel, e o arrependimento nele não me pediu perdão. Apenas se mostrou, por anos, eu quis ver-lo quebrado, agora. Diante de duas crianças ameaçadas, a ruína dele não me alimentava. Só atrasava a fuga. Helena balançou Tomás quando ele resmungou. Ele tem febre. Disse de repente, o tom dela mudou. Quase verdadeiro. Matilde avançou. Alarmada. Desde quando Helena apertou o menino contra si, desde a transfusão de ontem, a palavra transfusão fez Dante virar-se para Otávio com ódio silencioso. Otávio ergueu a bengala levemente. Procedimento preventivo. Matilde soltou um som de horror. Ele é uma criança, não um estoque de sangue. Helena piscou rápido. E ali, vi uma rachadura nela. Talvez tivesse entrado naquele esquema por herança, mas carregar-lo nos braços cobrava outro tipo de dívida. Eu dei um passo, ignorando o medo da grade, dos seguranças e da imprensa que provavelmente nos caçava. Helena, olhe para mim. Ela olhou. E pela primeira vez, não vi amante vitoriosa, nem amiga falsa. Vi uma mulher encurralada por sua própria escalada. Você pode me odiar depois. Falei. Pode me destruir nos jornais. Pode dizer que enlouqueci. Pode ficar com o nome que roubou. Mas me dê meu filho agora. A palavra meu saiu antes que a razão autorizasse. E Tomás abriu os olhos como se respondesse. Helena estremeceu quando o menino acordou. Os olhos dele encontraram os meus, confusos, febres. E meu corpo reconheceu antes da mente. Não era amor instantâneo. Era perda antiga. Uma dor de leite secando. Berço vazio. Choro que nunca ouvi. Noites em que acordei sem saber por quê. Otávio percebeu a hesitação dela. Helena. Entre no carro. A ordem foi baixa, mas carregava anos de domínio. Helena deu meio passo para trás. Dante moveu-se ao mesmo tempo.
Sem correr, 2 seguranças tocaram a cintura e Rafael ergueu as mãos. Instintivamente ficando entre mim e as armas, Anselmo saiu do carro com o medalhão aberto. Mostre a ela, disse para mim. Eu ergui a foto dos 2 bebês. Helena viu a letra da minha mãe no verso e perdeu a cor. Ela escreveu isso e perguntou. Como se conhecesse aquela letra melhor do que admitia, Matilde respondeu antes de mim. Sua mãe verdadeira também trabalhou com ela. Helena. O nome Mãe Verdadeira atravessou a noite. Helena apertou Tomás. Atordoada. Otávio perdeu o sorriso pela primeira vez. Ali estava outra costura escondida. Helena talvez não soubesse de quem herdara a própria culpa. Mentira. Helena sussurrou. Mas sua voz procurava confirmação. Anselmo tirou outro papel do casaco. Salgado não era seu pai. Ele comprou seu registro. A revelação caiu sobre ela com crueldade tardia. A mulher que usara sobrenomes como armas talvez também tivesse sido fabricada por eles. Dante aproveitou o abalo e falou sem acusação. Helena, se Tomás morrer hoje, eles vão enterrar a culpa em você. Ela olhou para Otávio. O velho permaneceu sereno demais. Às vezes, a ausência de defesa é a confissão mais pura que um poderoso oferece. Rafael aproximou-se dela devagar. Você me odiava ou me usava? Helena soltou uma risada molhada. As 2 coisas nunca se excluíram na sua casa. Foi a frase mais honesta que ela já disse. Rafael aceitou o golpe sem retrucar, porque finalmente aprendera a merecer silêncio. Tomás tossiu, pequeno e frágil. E Helena se desfez por um segundo. Eu vi o instinto vencer o teatro. Ela olhou para mim, depois para Miguel, depois para os seguranças. Se eu entregar, ele mata minha mãe. Otávio fechou os olhos, irritado por ela ter falado demais. Quem é sua mãe? Dante perguntou. Helena respondeu olhando para mim. A mulher da foto, a irmã dele. A noite parou. Dante pareceu perder o chão sem dar um passo. Se Helena fosse filha da irmã dele, então sua amante pública, sua rival social, sua inimiga perfeita, era sangue montenegro. Otávio bateu a bengala no piso. Chega. 3 seguranças avançaram. Dante puxou meu braço para trás. Rafael segurou a porta do carro aberta e Matilde gritou para Helena correr. A decisão dela aconteceu em silêncio. Ela empurrou Tomás para os meus braços e caiu de joelhos antes que eu entendesse. O peso de Tomás contra mim foi quente, febril e devastador. Miguel, no outro braço, começou a chorar. E os 2 sons se misturaram como se a vida cobrasse 7 anos de separação em um único fôlego. Eu não conseguia agradecer. A gratidão ficou presa atrás de um soluço. Dante se colocou diante de nós. Enquanto Rafael ajudava Helena a levantar, um segurança agarrou o braço dela. Mas Rafael o atingiu com a porta do carro. Não foi heroísmo limpo. Foi desespero, culpa e uma tentativa atrasada de ficar do lado certo, pelo menos uma vez. Anselmo arrancou o carro da sombra e abriu a porta traseira. Dante me guiou sem tocar nos meninos, usando o próprio corpo para fechar ângulos. Otávio não gritou. Apenas pegou o celular e disse uma frase curta: ativem a ordem federal. O carro disparou antes que o portão fechasse. Helena entrou no último segundo, jogada ao lado de Rafael, ofegante. Ela olhou para Tomás nos meus braços e começou a chorar de verdade. Sem beleza. Eu não sabia que ele tinha irmão, disse. Eu juro que não sabia no começo. Ninguém respondeu. Tomás tremia contra mim. E Miguel chorava como se reconhecesse a febre do irmão. Matilde examinou o menino com mãos rápidas. Precisamos de hospital sem vínculo deles. Dante ligou para Lídia. Prepare a clínica Montenegro. Depois parou, entendendo o problema. Não. Minha clínica também pode estar comprometida. Esse cuidado me tocou mais do que qualquer promessa. Dante não pediu confiança cega. Ele desconfiou até do próprio nome para proteger meus filhos. Eu olhei para ele pelo retrovisor e pela primeira vez a presença dele não pareceu apenas poder, pareceu escolha consciente contra a herança que carregava. Helena enxugou o rosto com as costas da mão. Existe uma médica em Campinas. Ela tratou Tomás escondida quando Otávio exagerou nas coletas. Matilde estreitou os olhos. Não. Helena hesitou. Rafael segurou seu pulso com força controlada. Não. Helena, hoje não há mais espaço para teatro. Doutora Elisa Moreira. Ela disse. Dante congelou. Eu percebi antes que ele falasse. Você conhece,
Ele assentiu devagar. Ela foi noiva do meu irmão mais velho. Rafael soltou uma risada amarga. Quantas famílias vocês destruíram? Antes do café da manhã, Dante não respondeu. Lídia ligou de volta. Urgente. A ordem de busca saiu. A polícia recebeu foto de Catarina. Rafael e Dante como suspeitos de sequestro infantil e invasão de fundação. Meu nome. Antes usado para humilhação, agora era usado como alvo. Eu olhei para os meninos e senti o medo virar pedra. Dante pediu que ela enviasse a declaração de Rafael para todos os veículos confiáveis, mas Lídia hesitou. Beatriz já deu entrevista ao vivo. Ela chorou. Disse que Catarina seduziu os 2 homens para fugir com patrimônio e crianças. Rafael fechou os olhos. Enojado da eficácia da própria mãe, Helena falou baixo. Ela vai usar o diário? Eu virei para ela. Que diário? Helena mordeu o lábio. O que roubei do seu quarto depois do parto? As páginas em que você escreveu que tinha medo de não reconhecer seu bebê? O golpe foi íntimo, quase obsceno. Eu lembrava daquele caderno. Escrevi nele febril. Confusa. Cercada por enfermeiras que trocavam berços e diziam que eu imaginava sons, Beatriz transformaria meu instinto ferido em prova de loucura. Rafael olhou para mim. E a vergonha dele parecia finalmente alcançar profundidade. Dante disse apenas, vamos recuperar o diário. Helena balançou a cabeça. Ela não guarda na casa. Está no cofre do escritório de Rafael. Todos olharam para ele. Rafael ficou imóvel por um segundo. Depois soltou um riso sem alegria. Meu escritório tem biometria minha. A decisão mudou a rota. Não iríamos direto salvar reputação. Iríamos invadir o centro do poder que fabricara minha queda. Tomás Remel de Febre. E Matilde pressionou uma compressa improvisada em sua testa. Temos poucas horas. Disse. Cada segundo ganhou dentes. Rafael ligou o celular novamente e desbloqueou um acesso remoto. O prédio estará cercado pela imprensa. Avisou. Dante respondeu ótimo. Quanto mais câmeras, menos sua mãe pode fazer no escuro. Aquela frase trouxe um risco novo. Mas também uma estratégia transformar o espetáculo dela em armadilha. Quando nos aproximamos de São Paulo, a madrugada começava a clarear. Meus braços doíam segurando 2 filhos. Mas eu recusava entregar qualquer um. Dante tirou o paletó e colocou sobre Tomás. O gesto foi silencioso. Simple. Sem reivindicação. Mesmo assim, aqueceu algo que eu havia jurado deixar morto. Rafael viu e desviou o olhar, não por ciúme, mas por reconhecimento. Ele finalmente entendia que proteção não era dizer meu filho diante de uma mesa. Era cobrir uma criança febril no banco de um carro. Mesmo quando toda a cidade te chamaria de criminoso por isso, chegamos ao prédio do Grupo Albuquerque pouco depois das 5. Câmeras. Repórteres e curiosos se amontoavam na entrada, atraídos pela versão de Beatriz. Assim que o carro parou, flashes explodiram. Eu apertei Miguel e Tomás contra mim. Enquanto Dante abriu a porta primeiro, absorvendo a luz como escudo, Rafael saiu em seguida, ensanguentado, pálido e irreconhecível para a imprensa que o venerava. Gravem isso. Disse. A voz rouca. Minha mãe mentiu. O caos começou imediatamente. Perguntas choveram. Mas ele não olhou para nenhuma câmera. Olhou para mim. Depois para os meninos. Helena desceu por último. E os jornalistas gritaram o nome dela com fome. Ela poderia se esconder atrás da fragilidade, mas ergueu o rosto. Eu participei da mentira. Disse. E Beatriz Albuquerque mandou roubar documentos médicos de Catarina. O choque coletivo abriu uma passagem que nem seguranças conseguiriam fechar. Entramos pelo saguão enquanto a imprensa enlouquecia do lado de fora. O elevador executivo exigiu a biometria de Rafael, mas recusou sua mão machucada pela primeira leitura. Ele tentou de novo, suando. No terceiro erro, uma tela vermelha acendeu e mostrou uma mensagem acesso transferido para Beatriz Albuquerque. Rafael socou o painel com a mão boa. Ela tomou meu prédio. Dante observou a tela. Depois o corredor. Não. Ela sabia que você viria. Então as portas laterais do saguão se trancaram sozinhas. E uma gravação começou a tocar nos alto-falantes com a voz serena de Beatriz. Catarina. Você sempre quis uma família rica, dizia a gravação. Espalhando veneno por cada canto de mármore, agora terá uma audiência digna. Um telão acima da recepção acendeu, mostrando páginas do meu diário.
Exames adulterados e imagens minhas chorando no hospital, editadas como se eu fosse ameaça. Tomás gemeu alto. E Miguel respondeu com choro. A imprensa, do lado de fora, filmava através do vidro. Beatriz havia feito do saguão uma vitrine. Dante puxou a chave de emergência do sistema. Mas nada mudou. Rafael olhou para cima. Destruído. Ela vai transmitir tudo. A imagem mudou no telão. E meu coração parou. Não era mais meu diário. Era uma câmera ao vivo dentro de uma sala de hospital improvisada, onde a doutora Elisa Moreira aparecia amarrada a uma cadeira, com uma pasta no colo e sangue no canto da boca. A voz de Beatriz voltou. Doce e implacável. Entreguem as crianças e eu entrego a médica viva. Dante ficou imóvel. E pela primeira vez vi medo puro no rosto dele. Elisa levantou a cabeça para a câmera e sussurrou algo que só a leitura dos lábios permitiu entender Dante. Sua irmã está viva. Dante leu os lábios de Elisa antes de qualquer um compreender. O nome irmã atravessou seu rosto como um corte antigo reaberto sem anestesia. Ele deu um passo na direção do telão, inútil e desesperado. Enquanto a médica, amarrada, tentava manter os olhos abertos diante da câmera. Ela morreu. Dante murmurou. Mas a frase não tinha certeza. Apenas hábito. Helena ficou branca ao meu lado. Rafael segurou o próprio braço ensanguentado e olhou para o telão como se entendesse que Beatriz não estava apenas protegendo um crime. Ela estava negociando mortos. A voz de Beatriz encheu o saguão outra vez. Vocês têm 10 minutos para subir ao 40º andar com as crianças. Sem polícia. Sem imprensa. Sem heroísmo. O vidro da fachada vibrava com flashes e gritos, mas lá dentro tudo parecia selado por uma mão invisível. Eu apertei Miguel e Tomás contra o corpo, sentindo a febre de um e o medo do outro. Ela não vai tocar neles. Eu disse, sem saber para quem. Dante virou-se para mim, e pela primeira vez sua proteção parecia atravessada por uma escolha impossível. Rafael aproximou-se do painel bloqueado. Há uma escada de serviço atrás da recepção. Meu pai mandou construir para sair sem passar por acionistas. Sua voz estava amarga. Se Beatriz esqueceu de trocar o acesso antigo, podemos chegar ao andar técnico sem aparecer nos elevadores. Helena segurou o braço dele. Ela não esquece. Rafael olhou para ela com cansaço. Então diga o que sabe. Helena desviou os olhos para Tomás. E aquele desvio foi pequeno demais para a inocência. Meu estômago se contraiu antes que qualquer palavra confirmasse a traição. Dante percebeu também. Helena. O nome saiu sem ameaça. Mas eu l'attremeux. Otávio está com minha mãe. Ela disse. E sua voz quebrou. A mulher da foto. Viva, ou quase viva. Ele me mostrou um vídeo ontem. Disse que se eu entregasse Tomás, ela continuaria respirando. O saguão pareceu perder ar. Eu queria odiá-la inteira. Mas havia uma filha apodrecendo dentro da amante. Ainda assim, Tomás queimava no meu braço. E a compaixão não apagava o instinto. Você ia entregar meu filho para salvar sua mãe. Falei. Cada palavra pesando sangue. Helena não negou. Eu ia. Rafael fechou os olhos. Como se aquela honestidade fosse pior que outra mentira. Dante recuou um passo, devastado por uma possibilidade que acabara de nascer sua irmã viva, sua sobrinha cúmplice. Seus sobrinhos separados, tudo usado como moeda por gente com sobrenome impecável. Matilde interrompeu a queda. Tomás não aguenta 10 minutos de negociação. Ele precisa de antitérmico, soro e exame agora. A médica olhou para o telão, depois para o menino. Se essa febre for reação à coleta, ele pode convulsionar antes de Beatriz terminar o discurso. Dante tomou uma decisão sem anunciar. Rafael. Escada. Helena. Você vem comigo. Helena deu um passo para trás. Não. Ele olhou para ela com um frio novo. Você conhece os atalhos de Beatriz e de Otávio. Hoje vai escolher quem trai olhando para uma criança. Rafael abriu a porta escondida atrás de um painel de madeira, com a chave física de Anselmo. A passagem cheirava a poeira e ar-condicionado velho. Antes de entrar, ele virou-se para mim. Catarina. Eu juro que não vou deixar ela pegar os meninos. Eu não respondi. Porque juramentos dele sempre chegavam tarde. Subimos pela escada estreita em silêncio irregular. Miguel chorava baixo. Tomás delirava de febre. Matilde contava degraus como se rezasse. Dante ia atrás.
atento a cada ruído. Helena seguia no meio. Pequena pela primeira vez, sem maquiagem social suficiente para cobrir o pavor. No 12º andar, uma porta lateral se abriu sozinha. O som da trava destrancando ecoou como convite. Helena parou antes de todos. É a rota de manutenção para a sala médica. Dante estreitou os olhos. Ou uma armadilha? Ela respondeu. Fraca neste prédio. Geralmente é os dois. Rafael queria continuar subindo. Mas Tomás gemeu e arqueou o corpo. Matilde tomou o pulso dele e empalideceu. Agora, a escolha caiu sobre mim como teto. Salvar Elissa. Enfrentar Beatriz. Proteger os 2 meninos. Tudo se desfez diante de um corpo pequeno, pedindo cuidado. Entramos no corredor de manutenção. As luzes piscavam e havia câmeras antigas nos cantos. Algumas quebradas, outras fingindo estar. Helena caminhou na frente com familiaridade dolorosa. Eu percebi que ela já tinha passado por ali mais vezes do que poderia explicar, sem confessar anos de cumplicidade. A sala médica estava vazia, mas abastecida. Matilde deitou Tomás numa maca e começou a preparar medicação. Miguel estendeu a mãozinha para o irmão. Chorando de modo estranho, sem força. Eu sentei ao lado da maca, segurando os dois, e a coragem que me sustentava começou a rachar. Dante ficou na porta, olhando o corredor. Rafael vasculhou armários procurando bloqueadores de câmera. Helena ficou perto da janela sem se aproximar de Tomás. Seus dedos apertavam o celular que alguém havia devolvido a ela, ou que ela nunca realmente perdera. Eu vi tarde demais. Helena, eu disse. Ela me olhou com culpa já pronta. Uma mensagem acendeu na tela dela. Traga o menino febril, ou sua mãe morre. Ninguém precisou ler em voz alta. A traição estava ali, iluminada. Simple, humana e monstruosa ao mesmo tempo. Dante avançou para tomar o telefone. Mas a porta se fechou entre nós, com uma trava automática. Ele e Rafael ficaram do lado de fora, batendo no vidro reforçado. Helena se aproximou da maca, chorando. Catarina, me perdoa. Eu levantei, colocando meu corpo entre ela e Tomás. Não dê mais um passo. Minha voz não gritou. Ela saiu baixa e irreconhecível. Porque havia um limite onde mulheres pacientes deixam de parecer frágeis. Helena parou. Mas 2 homens de jaleco entraram pela porta oposta. Empurrando uma maca menor com cintas de contenção, Matilde tentou impedir, e um deles a empurrou contra o armário. Eu segurei Tomás. Mas ele estava fraco, pesado de febre. Miguel começou a gritar no carrinho ao lado. Helena cobriu a boca com as mãos, repetindo que não era assim. Que Otávio prometera apenas examinar. Um dos homens arrancou Tomás dos meus braços. A dor não foi metafórica, foi física. Como se tivessem puxado órgãos junto com a criança. Eu caí de joelhos e agarrei o lençol vazio. Enquanto Miguel chorava com tanta força que seu rosto ficou vermelho, Dante golpeava o vidro pelo lado de fora, a mão sangrando. A contenção dele finalmente quebrada, Rafael desapareceu do visor por alguns segundos e voltou com um extintor, tentando arrebentar a trava. Helena ficou imóvel, destruída pelo próprio ato. Mas destruição dela não devolvia meu filho. A porta oposta se fechou com Tomás levado por trás dela. O som da trava foi pequeno demais para o tamanho da perda. Eu não lembro se gritei. Lembro apenas de Miguel no meu colo. Do cheiro de álcool no ar e da certeza de que sobreviver a uma perda não prepara para outra. Quando Rafael finalmente abriu a sala, eu estava sentada no chão com Miguel preso ao peito. Dante entrou primeiro. Ajoelhou diante de mim e não tentou tocar meu rosto. Catarina, eu odiei a suavidade dele naquele instante, porque suavidade não derruba portas, nem devolve criança sequestrada. Helena caiu de joelhos. Eu achei que iam levar só para tratar. Rafael olhou para ela como se todo resquício de amor, desejo ou memória tivesse morrido de uma vez. Você sempre acha que sua dor autoriza tudo. A frase foi cruel, porque era verdadeira demais. Matilda, com o lábio cortado, levantou-se apoiada no armário. Levaram para o centro cirúrgico executivo. Existe uma passagem pelo auditório. Dante virou-se para sair, mas Rafael segurou seu braço. Minha mãe quer exatamente isso. Separar você de Catarina. Dante hesitou, e essa hesitação me feriu de novo. Vá. Eu disse. Minha voz parecia pertencer a outra mulher. Dante olhou para Miguel.
Depois para mim, eu volto. Eu quase ri. Homens sempre voltavam depois que a pior parte acontecia, mas ele não prometeu amor. Não pediu fé. Apenas saiu correndo para buscar Tomás. Rafael ficou comigo por um momento e eu quis mandá-lo embora. Ele abriu a boca, fechou, depois tirou do bolso a ficha dos gêmeos, agora manchada de cinzas e sangue. Eu vou levar isso para a imprensa. Eu olhei para ele sem reconhecer o marido que tive. Não faça por mim. Eu disse. Ele assentiu, aceitando a condenação. Vou fazer porque fui covarde tempo demais. Então entregou a ficha a Matilde. Pegou o próprio celular quebrado e saiu pelo corredor oposto, em direção ao saguão lotado de câmeras, e a mãe que o fabricara. Fiquei sozinha com Miguel e Helena, a mulher que me roubara marido, reputação e filho. Respirava no chão como alguém esmagada por uma engrenagem que ajudou a alimentar. Eu poderia ter batido nela. Mas Miguel tremia contra mim. E minha raiva precisava de braços livres, que eu não tinha. Helena levantou devagar e colocou o celular aos meus pés. O vídeo da minha mãe está aqui. Eu não peguei. Você espera a recompensa. Ela balançou a cabeça. Chorando sem beleza. Espero que você use para encontrar Tomás. Depois, se quiser me destruir, eu não vou fugir. A tela mostrava uma mulher magra numa cama, cabelo raspado, olhos fundos. Ela tinha o rosto da foto antiga, envelhecido pela sobrevivência forçada. Quando falou no vídeo, sua voz era quase ar. Helena, se eles mandarem escolher entre mim e as crianças, escolha as crianças. Helena desabou com um som quebrado. A mensagem da mãe existia antes da traição. Ela havia escolhido contra o último pedido dela. Eu senti uma piedade horrível, indesejada, mas ela não limpou nada. Algumas dores explicam o crime sem absolver a mão que o executa. No corredor, alto-falantes voltaram a chiar. Desta vez não era Beatriz, era Rafael. Transmitido pelo sistema interno e por alguma câmera do saguão, meu nome é Rafael Albuquerque. Minha mãe mentiu sobre Catarina. Eu assinei documentos sem ler. Aceitei laudos falsos e abandonei uma mulher inocente. Ouvir aquilo não me curou. A confissão pública chegou como chuva sobre uma casa já queimada, mas do lado de fora, a imprensa explodiu em vozes. E o prédio pareceu perder parte do encanto impenetrável. Beatriz tinha usado reputação como arma. Rafael acabara de quebrar o cabo. A voz dele continuou, mais fraca. Miguel não está em perigo com a mãe. As crianças estão em perigo com Beatriz Albuquerque, Otávio Montenegro e todos que esconderam a Fundação Santa Clara. Houve uma pausa. Se algo acontecer aos meninos, a culpa também será minha. Então a transmissão cortou. Um ruído seco veio de algum andar abaixo. Talvez tiro. Talvez porta metálica. Helena ergueu a cabeça. Assustada, eu não me mexi. Já havia aprendido que cada som naquele dia vinha cobrar uma parte diferente da minha vida. Matilde voltou correndo da porta. Catarina, precisamos sair? A polícia entrou no prédio, mas não sabemos quem ela obedece. Eu peguei Miguel e o celular de Helena. No vídeo pausado, a mãe dela olhava para a câmera, como se também olhasse para mim. Escolha as crianças. Antes que saíssemos, uma mensagem chegou ao celular de Dante. Deixado carregando numa bancada, eu vi porque a tela acendeu com meu nome no campo de prévia. Remetente desconhecido. Texto curto. Catarina não é apenas mãe dos gêmeos. Ela é a única herdeira legal de Clara Montenegro. Meu corpo inteiro congelou. Clara Montenegro. A irmã viva. A mulher da fotografia. A mãe de Helena. Talvez a mãe biológica de alguém ali. Talvez a dona de um testamento escondido sob camadas de sangue. Meu sobrenome é simples. Minha pobreza. Minha humilhação. Tudo começou a parecer mentira herdada. Helena leu por cima do meu ombro e ficou sem voz. Clara deixou tudo para você. Eu olhei para ela. Incapaz de responder. Não era a riqueza que me assustava. Era entender que minha mãe talvez tivesse me criado para proteger uma herança que nunca me contou, pagando com a própria vida. O telefone tocou imediatamente. Atendi sem pensar. Do outro lado, Beatriz respirava calma demais. Agora você entende por que nunca deveria ter entrado na minha família? Catarina. Eu segurei Miguel mais forte. Onde está Tomás? Ela riu baixo. Com Dante. Ou estará? Se ele escolher bem. A ligação mudou para vídeo.
Dante aparecia em um corredor cirúrgico, cercado por homens armados. Tomás estava numa maca atrás dele, ligado a fios, inconsciente. Do outro lado, Elisa permanecia amarrada, e entre eles havia uma porta de vidro separando dois caminhos. Beatriz aproximou o rosto da câmera. Dante só pode abrir uma porta antes do sistema travar. A médica que sabe onde Clara está, ou o menino que Catarina perdeu. Minha respiração desapareceu. Dante olhou para a câmera, e eu soube que ele me via através dela. Ele não pediu opinião. Isso me destruiu mais do que se pedisse. A mão dele pairou entre os dois botões, e todo o prédio pareceu prender o fôlego. Tomás convulsionou na maca. Elisa gritou o nome de Clara, e Dante apertou um botão antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Dante apertou o botão da porta de Tomás. Eu vi antes de entender, porque o corpo dele se moveu na direção do menino com uma certeza que não pedia absolvição. A porta de vidro deslizou, os homens armados hesitaram, e Dante entrou no corredor cirúrgico como quem escolhe uma condenação. Tomás convulsionava na maca, pequeno demais para tanto fio, tanta luz branca, tanta violência vestida de procedimento. Dante arrancou o próprio paletó, segurou o corpo do menino de lado e gritou por medicação. Beatriz. Nobideo. Sorriu devagar. Satisfeita por ter feito dele cúmplice de uma perda, Elisa ficou atrás da outra porta, presa à cadeira. Olhando para Dante sem surpresa, ela não parecia traída. Parecia alguém que já sabia qual escolha uma pessoa decente faria quando uma criança parasse de respirar. Então mexeu os lábios para a câmera. A chave está com Helena. Helena soltou um gemido ao meu lado. Não. Matilde agarrou o braço dela. Que chave, Helena? Levou a mão ao colar que usava desde o cartório. Uma corrente fina escondida sob a blusa. Eu havia visto aquele pingente muitas vezes, achando que era vaidade. Era cofre. Beatriz percebeu tarde demais. Sua voz mudou no telefone, perdendo a doçura. Helena, não faça isso. A obediência antiga tremeu no rosto dela, mas Tomás se contorcia na tela. E a mãe dela? Clara. Existia em algum lugar entre morte inventada e cativeiro verdadeiro. Helena arrancou o pingente com força, quebrando a corrente. Dentro havia uma lâmina digital minúscula, do tamanho de unha. Otávio me mandou guardar isso quando eu tinha 15 anos. Disse, ofegante, disse que era minha garantia contra Beatriz. Eu achei que era herança. Era confissão. Matilde encaixou a lâmina no tablet médico da sala e arquivos ocultos abriram em sequência nomes, coletas, transferências, registros de bebês, pagamentos. No topo de uma pasta criptografada apareceu o nome de Clara Montenegro, seguido por uma frase que fez Helena cobrir a boca paciente mantida viva. A voz de Beatriz tornou-se venenosa. Catarina, afaste-se desse arquivo. Eu olhei para a tela, para Miguel no meu colo, para Tomás lutando por Arnovideo. A mulher que antes me chamava de interesseira agora temia minha leitura. Isso me deu uma calma terrível. O primeiro documento era um testamento. Clara Montenegro, desaparecida oficialmente, deixava sua participação no império familiar a uma criança chamada Catarina Vasconcelos, filha de sua protetora Ana Vasconcelos. Minha mãe. Eu li meu nome 3 vezes e não senti riqueza. Senti uma sepultura se abrindo. Helena olhou para mim com devastação. Minha mãe deixou tudo para você. A frase poderia ter vindo cheia de ódio, mas saiu vazia. Ela finalmente entendia que não fora criada como herdeira, fora criada como distração, uma filha verdadeira mantida faminta por migalhas de poder roubado. Matilde encontrou outro arquivo médico. Aqui está. Sua voz falhou. Dante. Escute. Ela aproximou o telefone da tela e gritou o nome dele. Nobideo. Dante levantou a cabeça, segurando Tomás enquanto um monitor apitava. A reação é ao anticoagulante experimental. Precisa de protamina e cálcio. Agora. Dante repetiu a ordem aos médicos armados, mas eles olharam para Otávio, fora do ângulo da câmera. Então Rafael apareceu atrás deles como um homem surgido de um incêndio moral. Ele entrou pela porta lateral segurando uma barra de metal e atingiu o primeiro segurança, antes que alguém esperasse redenção dele. O caos no corredor cirúrgico explodiu. Dante manteve Tomás protegido com o próprio corpo. Rafael arrancou a bandeja de medicamentos de um carrinho. É Elisa, ainda presa atrás da outra porta.
Gritava instruções médicas. A porta dela continuava trancada, mas sua voz atravessava vidro melhor que qualquer perdão. Beatriz desligou a chamada por um segundo. Depois voltou em áudio. Sem imagem. Rafael. Pare agora. Ele ouviu a mãe através do sistema e riu sem alegria. A senhora já me parou por tempo demais. A frase veio com dor, mas também com ruptura. Era o primeiro corte limpo. Matilde correu para guiar Dante pelo telefone. Dose pequena primeiro. Dante aplicou a medicação com mãos firmes demais para alguém tremendo por dentro. Tomás arqueou o corpo. Depois caiu pesado sobre a maca. O monitor continuou apitando. Mas mudou de ritmo. Não estava salvo. Ainda lutava. Eu não conseguia sair daquela tela. Miguel chorava no meu colo. E eu sussurrava para ele. Seu irmão vai voltar. Sem saber se prometia a ele ou a mim, Helena ficou ajoelhada. Segurando a corrente quebrada, olhando a filha que foi e a cúmplice que se tornou, outro arquivo abriu sozinho no tablet. Talvez ativado pela lâmina, era um vídeo antigo. Gravado em quarto escuro, minha mãe aparecia mais jovem. Segurando um bebê nos braços, ao lado dela, Clara Montenegro chorava. Magra e recém-parida. Minha mãe dizia, se me matarem, Catarina precisa saber. Eu parei de respirar. Ana, minha mãe, olhou para a câmera como se atravessasse anos para me encontrar. Catarina não nasceu pobre por acaso. Eu a escondi para que não fosse usada. Clara a escolheu como herdeira, porque sangue verdadeiro não é o único laço que salva uma família. Helena chorou sem som. Eu também. Mas minhas lágrimas saíram imóveis. Presas no rosto. Minha mãe sabia. Criou-me sem luxo. Sem respostas. Sem proteção visível. Porque talvez fosse a única forma de me manter fora do alcance de homens que transformavam crianças em contratos. O vídeo continuou. E Clara apareceu com 2 recém-nascidos. Se meus filhos sobreviverem. Ana. Entregue-os à mulher que souber amar-los antes de possuir qualquer nome. Minha mãe respondeu. Cansada. Então será Catarina um dia. Eu apertei Miguel. Incapaz de aceitar o tamanho daquela missão, Helena levantou o rosto. Ferida de um modo que não buscava pena, ela não deixou nada para mim porque sabia que eu cresceria com eles. A verdade era cruel. Clara talvez tivesse tentado proteger a filha do poder, mas o poder a criou mesmo assim, apenas com outro tipo de fome. No corredor cirúrgico, Rafael caiu contra a parede depois de levar um golpe. Dante conseguiu estabilizar Tomás por alguns segundos e olhou para Elisa, ainda presa. Otávio apareceu finalmente na imagem, impecável, segurando uma arma contra a cabeça da médica. Você escolheu o menino, agora viva com o resto. Dante não se moveu. Pela primeira vez, vi impotência real nele. Não a contenção elegante. Não o cálculo de bilionário. Impotência. Elisa encarou Otávio e sorriu com o lábio ferido. Você esqueceu que eu sempre soube o segundo protocolo. Então bateu o pé 3 vezes no chão. As luzes do corredor apagaram, um alarme vermelho acendeu, e portas de emergência se abriram em sequência. Matilde gritou. Ela ativou evacuação cirúrgica. Dante puxou Tomás da maca. Rafael se arrastou até Elisa. E Otávio disparou no escuro. O som atravessou meu peito antes da imagem voltar. Quando as câmeras religaram, Rafael estava no chão. Elisa estava livre, segurando a própria lateral ensanguentada, e Dante corria com Tomás nos braços. Otávio desaparecera. Beatriz gritou o nome de Rafael pelo sistema, mas ele não respondeu. O filho que ela moldara estava sangrando por uma criança que ela tentou roubar. Eu corri antes que Matilde pudesse me impedir. Helena veio atrás. Depois parou. Vendo que eu levava Miguel contra o peito, eu fico para abrir os arquivos para a imprensa, disse. A voz dela tremia, mas não fugia. Minha mãe pediu para escolher as crianças. Hoje eu escolho. Não perdoei Helena naquele instante. Perdão seria grande demais e cedo demais. Mas deixei o tablet com ela. Às vezes, a primeira forma de reparação é não impedir que alguém faça a coisa certa tarde demais. Ela entendeu meu silêncio como sentença e oportunidade. Encontrei Dante no corredor do 18º andar, coberto de sangue que não parecia dele, segurando Tomás contra o peito. Elisa vinha apoiada em Matilde, pálida, mas viva.
Rafael era carregado por 2 bombeiros que haviam entrado pela escada técnica. Ele abriu os olhos quando me viu. Ele está vivo, Rafael perguntou. E eu não soube se falava de Tomás, de Miguel ou de si mesmo como homem. Dante respondeu por mim. Por enquanto, não havia bondade na frase, mas havia verdade. Rafael assentiu, aceitando que merecia apenas isso naquele momento. Tomás foi levado para uma ambulância e eu subi com ele, Miguel e Matilde. Dante ficou do lado de fora por meio segundo, dividido entre perseguir Otávio e entrar conosco. Então escolheu a ambulância. Esse detalhe, pequeno e silencioso, mudou algo em mim que eu ainda não estava pronta para nomear. No hospital seguro indicado por Elisa, sem sobrenome nos corredores, Tomás recebeu tratamento intensivo. Miguel foi examinado também, e seu sangue revelou a mesma condição rara. Embora sem sinais de coleta, Matilde chorou de alívio e horror. Um fora explorado, o outro fora protegido por engano. Elisa, costurada às pressas, pediu para falar comigo antes de ser sedada. Dante queria impedir, mas ela insistiu. Catarina precisa saber antes que Otávio desapareça. Eu sentei ao lado dela, Miguel dormindo no meu colo. Enquanto Tomás lutava atrás de uma parede de vidro, Elisa segurou meus dedos com força surpreendente. Dante é o pai biológico dos gêmeos. A frase não explodiu. Ela apagou o mundo. Eu olhei para Dante através do vidro, e ele parecia não ter ouvido. Talvez tivesse. Talvez a culpa dele já soubesse antes da voz confirmar. Como minha pergunta saiu sem ar. Elisa fechou os olhos. Dolorida. Clara estava tentando salvar a linhagem sanguínea de Otávio. Usaram material genético sem consentimento de Dante. Manipularam registros. Implantaram embriões em uma barriga escolhida pelo hospital. Você foi escolhida porque sua mãe confiava em Clara. Minha pele inteira ficou fria. Eu não era amante secreta, nem esposa adúltera, nem mulher calculista. Eu era corpo usado por uma guerra antiga, transformado em mãe sem que ninguém me explicasse a origem completa dos filhos que eu amei antes de qualquer laudo existir. Dante entrou devagar, e seu rosto dizia que ouvira tudo. Ele não tentou tocar em mim, não exigiu lugar, não pronunciou a palavra pai como propriedade. Apenas ficou diante da cama, devastado, e disse: eu não sabia. A frase poderia soar como defesa. Nele. Soou como vergonha. Eu olhei para ele, e a raiva veio limpa. Ninguém sabia de nada quando meu corpo foi aberto. Quando meu filho sumiu, quando me chamaram de louca, Dante abaixou a cabeça. Ele não pediu que eu entendesse, não ofereceu dinheiro, proteção, casamento. Apenas recebeu a culpa que lhe cabia por nome. Elisa continuou. Fraca. Clara descobriu tarde e tentou tirar os meninos do esquema. Ana ajudou. Beatriz interferiu porque Rafael precisava de um herdeiro para segurar uma fusão familiar. Otávio queria Tomás pela condição sanguínea. Todos puxaram uma criança para um lado diferente. A verdade era tão grande que quase parecia impossível. Mas as peças finalmente tinham formato. Rafael achava que Miguel era dele porque Beatriz precisava que ele acreditasse. Dante não sabia que era pai porque Otávio precisava que ele continuasse útil. Eu não sabia nada porque minha ignorância era a prisão perfeita. Tomás estabilizou perto do amanhecer. O médico disse que ele sobreviveria, mas precisaria de acompanhamento longo. Eu não chorei na frente dele. Esperei sair do quarto, entrar no banheiro vazio e encostar as mãos na pia. Então desabei em silêncio, porque mães também quebram sem plateia. Dante me encontrou ali, mas ficou na porta. Eu posso ir embora se você pedir. A frase não era abandono, era respeito. Eu lavei o rosto devagar e olhei para o espelho. A mulher diante de mim não era mais esposa descartada, nem suspeita fabricada, nem herdeira assustada. Você não vai embora. Respondi. Sem suavidade, não enquanto eles precisarem de segurança. Dante assentiu. A dor passou pelos olhos dele. Mas ele aceitou a função que eu permiti, não a que o sangue poderia reivindicar. Naquele instante, confiança não nasceu. Apenas deixou de morrer. Rafael foi operado no mesmo hospital, sob custódia policial informal, antes da anestesia. Pediu para me ver. Eu quase recusei. Mas fui. Ele estava pálido, ligado a aparelhos. Mais jovem sem arrogância. Quando me viu, tentou sorrir e falhou. Eu destruí sua vida acreditando na versão conveniente.
Sim, eu disse. Não havia crueldade. Apenas verdade. Ele fechou os olhos. E uma lágrima escorreu pela lateral do rosto. Eu amei Miguel como troféu antes de aprender a amá-lo como pessoa. A confissão não apagava nada. Mas pela primeira vez não mentia sobre o começo. Ele respirou com dificuldade. Vou depor contra minha mãe. Contra Helena. Se precisar. Contra mim. Eu observei aquele homem que um dia assinei como marido e percebi que arrependimento não devolve anos, mas pode impedir novas vítimas. Faça isso por Tomás. Miguel e todas as crianças sem nome. Rafaela assentiu. E seu olhar ficou preso na porta. Onde Dante esperava sem entrar. Ele vai ficar com você. Não era pergunta. Nem ciúme. Era a constatação de alguém chegando tarde demais ao lugar que abandonou. Eu respondi apenas: ele vai ficar onde eu permitir. Helena desapareceu por 6 horas. Quando voltou, trouxe um dossiê enviado simultaneamente a jornalistas, promotores e conselhos médicos. No último vídeo divulgado, ela aparecia confessando sua participação, citando Beatriz, Otávio e a Fundação Santa Clara. A cidade acordou com o escândalo que Beatriz tentou controlar. Ela veio ao hospital escoltada por advogados, não algemada. Beatriz ainda parecia poderosa. Mesmo cercada, ao me ver no corredor, levantou o queixo. Você acha que venceu porque ganhou manchetes? Eu segurei Miguel no colo e olhei pela janela do quarto onde Tomás dormia. Não. Eu venci porque eles respiram. Beatriz sorriu. Mas seus olhos procuravam Rafael e ele não estava lá para protegê-la. Com ignorância, Dante aproximou-se ao meu lado. Otávio fugiu, disse a ela, e deixou todos os registros em seu nome. Pela primeira vez, Beatriz perdeu o controle do rosto. A lealdade entre monstros também tinha preço. Helena apareceu no corredor e encarou Beatriz. Minha mãe está viva. Beatriz olhou para ela com desprezo quase maternal. Sua mãe deveria ter morrido quando aprendeu a falar demais. Helena cambaleou, mas não caiu. A resposta era confirmação. Clara respirava em algum lugar. E Otávio a levara consigo. Dante recebeu uma ligação de Lídia e colocou no viva voz. Localizaram movimentação no hangar particular em Jundiaí. Otávio embarcou com uma paciente sedada há 40 minutos. Destino registrado Assunção. Mas o plano de voo foi alterado no ar. O corredor inteiro pareceu prender fôlego. Elissa, ainda fraca, saiu apoiada em Matilde. Ele não vai levar Clara para fora. Ela precisa de equipamento que só existe numa propriedade dele no litoral. Dante virou-se para ela. Qual propriedade? Elisa olhou para mim antes de responder. A casa onde Ana Vasconcelos morreu. Minha mãe voltou à história como uma lâmina. A casa da morte dela não era memória pobre, nem tragédia isolada. Era destino preparado. Eu olhei para Miguel, depois para Tomás atrás do vidro, e a decisão se formou sem pedir licença ao medo. Eu vou com você, eu disse a Dante. Ele negou imediatamente com os olhos. Antes da boca, Catarina. Os meninos precisam de você. Eu respondi sem desviar. Eles precisam de uma mãe que não passe o resto da vida esperando homens voltarem com respostas. Rafael, em uma cadeira de rodas, surgiu no fim do corredor contra ordens médicas. Eu fico com segurança no hospital. A voz dele era fraca, mas firme. Não para ser pai deles, para pagar a primeira prestação do que devo. Ninguém o absolveu. Ainda assim, ninguém o expulsou. Dante olhou para mim por um longo segundo. Eu vi o pai recém-descoberto, o homem poderoso humilhado pela própria linhagem, o protetor que queria me trancar em segurança, e o homem aprendendo que amar não era decidir por mim. Então ele assentiu. Então vamos buscar Clara. Antes de sairmos, Tomás abriu os olhos atrás do vidro. A enfermeira permitiu que eu entrasse por 1 minuto. Ele estava fraco demais para falar, mas seus dedos pequenos fecharam sobre os meus. Miguel, no colo de Matilde. Estendeu a mão na direção do irmão. E os dois se tocaram. Eu beijei a testa de cada um e senti a promessa sair sem voz. Nada de sobrenomes roubados, nada de berços trocados. Nada de homens decidindo quem eles seriam. Quando voltei ao corredor, Dante estava esperando, não à frente, não atrás, mas ao meu lado, no estacionamento. Helena nos alcançou com o rosto lavado e roupas simples emprestadas. Eu também vou. Dante endureceu. Ela ergueu as mãos, não para pedir perdão, para reconhecer minha mãe.
Se Otávio tentar escondê-la de novo, eu a encarei por alguns segundos e vi a filha sob os escombros da antagonista. Você vai atrás de nós. Eu disse, e não toma uma decisão sozinha. Helena assentiu sem discutir. Era pouco. Quase nada. Mas obediência à verdade já era uma língua nova para ela. Entramos no carro sem sirenes. Sem imprensa. Sem promessas fáceis. A estrada para o litoral estava cinza. Quando partimos, Dante dirigia em silêncio. As mãos firmes no volante, eu olhava a paisagem passar e sentia medo, raiva, luto e uma força que não conhecia antes do divórcio. A mulher humilhada no cartório havia ficado para trás. No meio do caminho, Lídia enviou uma foto capturada por satélite da propriedade. Havia 3 carros na entrada, um gerador ligado e uma ambulância escondida atrás da casa principal. No canto da imagem, ampliado, apareceu um detalhe impossível, Beatriz, que acabara de estar no hospital. Entrando pelo portão lateral, Dante freou tão bruscamente que o cinto cortou meu peito. Ela nos deixou ver, lá ser escoltada. Minha boca secou. Beatriz nunca estivera capturada. Era isca, o hospital, a confissão, a ida ao corredor. Tudo havia servido para nos tirar dos meninos e nos levar à casa da morte da minha mãe. Meu celular tocou. O número era do hospital. Atendi com a mão gelada. E a voz de Rafael veio entre ruídos e gritos ao fundo. Catarina, não venham para cá de volta. Beatriz mandou homens ao hospital. Meu coração parou. Os meninos, ele respirou com dor. Eu estou levando os 2 pela saída de serviço. A ligação falhou. Voltou. Falhou de novo. Ouvi Miguel chorando. Tomás tossindo e Rafael gritando para alguém fechar uma porta. Então uma voz feminina, calma e familiar demais. Entrou na linha. Beatriz disse, você sempre escolhe mal. Catarina, agora escolha qual filho Rafael consegue salvar. A voz de Beatriz entrou pelo telefone como veneno servido em taça de cristal. Dante arrancou o aparelho da minha mão e colocou no viva voz. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Miguel chorava. Tomás tossia. E Rafael gritava ao fundo como um homem cercado. Você não vai tocar nos meus filhos. Eu disse. E minha voz saiu tão baixa que assustou até Dante. Beatriz riu sem pressa. Seus filhos, curioso. Ontem você não sabia quantos tinha. Hoje acha que maternidade basta para vencer pessoas que planejam há décadas. Rafael voltou à linha. Ofegante. Estou no subsolo do hospital. Matilde está comigo. Tomás está fraco, mas vivo. Miguel está nos meus braços. Ouvi um estrondo metálico e depois a respiração dele cortar. Catarina. Não confie em nenhuma ambulância. Beatriz comprou 2. Dante virou o carro na estrada com violência controlada. Lídia, bloqueie todas as rotas do hospital e chame a corregedoria. Não a polícia local. Ele falou como comando, mas os olhos estavam em mim. Eu não pedi que voltasse. Ele já havia escolhido os meninos antes de qualquer orgulho. Helena. No carro atrás, ligou para mim tremendo. Otávio usa carros com placas de fundação. Beatriz usa carros de funerária. A informação veio como soco. Funerária. Ela engoliu seco. Foi assim que tiraram Clara do hospital antigo. Ninguém revista mortos com o mesmo cuidado. A palavra mortos abriu uma porta dentro da minha memória. Minha mãe sendo velada rápido demais. Caixão fechado. Tia distante dizendo que era melhor lembrar dela sorrindo. Eu pressionei a testa contra o vidro e a estrada ficou embaçada. Minha infância inteira talvez tivesse sido embalada em documentos falsos. Dante reduziu a velocidade ao se aproximar do retorno. Catarina. Escute. Beatriz quer nos dividir entre hospital e litoral. Eu olhei para ele. Então não vamos escolher como ela quer. A resposta saiu antes do plano, mas pela primeira vez, ninguém tentou me silenciar. Liguei para Rafael novamente. Procure a funerária. Ele ficou mudo por meio segundo. O que eu repeti? Firma. Beatriz não vai levar os meninos pela saída mais vigiada. Ela vai esconder-los como escondeu minha mãe. Procure carros funerários no subsolo. O silêncio do outro lado durou 3 batimentos. Então Rafael sussurrou. Tem um. Ouvi Matilde dizendo que aquilo não podia estar ali. Meu estômago virou pedra. Rafael respirou fundo. Está vazio por fora. Mas o compartimento interno tem oxigênio. Ela preparou isso para crianças vivas.
Dante bateu no volante uma vez, sem perder direção. Rafael, não entre sozinho. Mas Rafael já não respondia a ordens vindas de homens poderosos. Eu passei anos deixando minha mãe abrir portas erradas. Hoje eu fecho uma. A ligação ficou abafada por passos, metal e choro infantil. Miguel gritou meu nome pela primeira vez de modo claro, talvez porque o medo obrigue crianças a crescerem em segundos. Mamãe, aquilo me rasgou por dentro. Dante ouviu também, e a expressão dele mudou. Não havia herança, sangue raro ou disputa judicial que explicasse aquele som. Só havia urgência. Rafael voltou ao telefone com voz quebrada. Eles estão tentando abrir o portão. Matilde gritou que Tomás precisava de ar. Então ouvi Helena pela linha dele. Não pela minha. Sai da frente. Rafael. Ela chegara antes de nós ao hospital e entrara pelo acesso de serviço. Helena apareceu em vídeo, correndo pelo subsolo com o rosto desfeito. Beatriz não quer só os meninos. Quer trocar Tomás por Clara e usar Miguel como garantia. Rafael puxava uma maca improvisada. Miguel preso ao peito e Tomás deitado sob o casaco de Dante que ficara com ele. Um carro funerário avançou no corredor subterrâneo. Rafael empurrou Matilde e as crianças para trás de uma coluna. Helena se colocou diante do veículo com as mãos levantadas. Por um segundo. Pareceu suicídio. Então ela gritou: eu sou filha de Clara Montenegro. Atropelem-me diante das câmeras. As luzes de emergência piscaram acima dela. Lídia havia conseguido transmitir as câmeras internas para jornalistas e promotores. O carro freou a poucos centímetros de Helena. Os homens mascarados hesitaram, porque Beatriz sempre controlara escuro. Não plateia. Rafael aproveitou e trancou o portão manual com uma barra. Quando chegamos ao hospital, o subsolo parecia campo de batalha elegante demais. Rafael estava no chão, pálido, com Miguel sentado entre suas pernas, segurando sua camisa. Tomás respirava com máscara de oxigênio no colo de Matilde. Helena estava de pé, tremendo. Mas não recuava. Eu corri para os meninos sem ver mais nada. Miguel se jogou no meu pescoço e chorou contra minha pele. Enquanto Tomás abriu os olhos febris e tentou acompanhar o movimento, eu toquei seu rosto com a ponta dos dedos. Oi, voltai. Sussurrei. Desta vez, voltei sabendo. Tomás não falou, mas sua mão pequena agarrou meu dedo como no vidro da UTI. Miguel encostou a testa no irmão, chorando menos. Não houve música, milagre ou discurso. Apenas duas crianças respirando. E meu corpo entendendo que nenhuma sentença assinada por adultos valia mais que aquele contato. Dante ajoelhou diante deles, sem tocar. Seus olhos estavam vermelhos. Mas sua voz saiu controlada. Vocês estão seguros agora? Miguel olhou para ele com desconfiança cansada. Tomás apenas piscou. Dante não exigiu reconhecimento. Ficou ali, disponível, aprendendo que paternidade começava com espera. Rafael tentou levantar, mas caiu de novo. Eu não deixei levarem, disse para mim, quase infantil. Eu olhei para ele com uma dor mais limpa. Oisai. Ele fechou os olhos, e aquela pequena confirmação pareceu atingir mais fundo que perdão. Porque não era absolvição. Era verdade. Beatriz tentou fugir pelo acesso da lavanderia, mas encontrou a imprensa e 2 promotores na porta. Ainda assim, ela manteve postura de vítima até ver Rafael sendo filmado com Miguel protegido contra o peito. A máscara dela rachou. Você escolheu aquela mulher contra sua mãe, disse. Rafael olhou para ela sem ódio teatral. Eu escolhi crianças contra uma criminosa. A frase atravessou o subsolo e chegou às câmeras. Beatriz ficou imóvel. Talvez porque nenhuma arma dói tanto em alguém como ela, quanto ser nomeada corretamente pelo filho que treinou para obedecer. Otávio não estava no hospital. Lídia rastreou o sinal do equipamento médico de Clara até a propriedade do litoral. Como Elisa previra, desta vez, não fomos sozinhos nem escondidos. Fomos com promotores, médicos independentes, transmissão pública e helicópteros sobrevoando a casa onde minha mãe havia desaparecido da verdade. A propriedade parecia pacífica demais para conter tantos crimes. Jardim aparado. Janelas abertas. Cheiro de maresia. Otávio nos recebeu na varanda como anfitrião traído. Vocês transformaram uma questão familiar em circo? Disse. Dante respondeu sem erguer a voz. Famílias não mantêm mulheres sedadas por 20 anos. Encontramos Clara num quarto frio.
cercada por aparelhos discretos e cortinas brancas, ela estava viva, magra, envelhecida e consciente o bastante para chorar quando viu Helena. A mulher que muitos usaram como moeda ergueu a mão trêmula e Helena caiu de joelhos antes de alcançá-la. Mãe, Helena disse. Pela primeira vez sem cálculo, Clara tocou o rosto dela com dedos frágeis. Você demorou. Minha filha. Não havia acusação. Apenas tristeza. Helena desabou como criança perdida. Dante ficou na porta, paralisado diante da irmã que enterrara sem caixão verdadeiro. Clara olhou para ele depois, e seu sorriso pequeno destruiu a armadura dele. Dante, ele avançou um passo, depois outro, como se temesse que ela desaparecesse. Quando se ajoelhou ao lado da cama, não chorou bonito, chorou em silêncio. A testa encostada na mão dela, eu fiquei atrás, segurando Miguel e Tomás, porque aquela reunião não me pertencia por completo. Mas Clara me viu e pediu com os olhos que eu me aproximasse. Sua mão tocou Miguel, depois Tomás, e uma paz dolorida passou por seu rosto. Ana cumpriu. Sussurrou. Você também. Otávio tentou negociar até o fim. Falou em escândalo internacional. Instabilidade financeira. Fundações dependentes dele. Nenhum argumento parecia vilão de novela. Todos pareciam planilhas bem vestidas. Quando foi algemado, não gritou. Apenas olhou para Dante e disse: Você destruirá o império por sentimentalismo. Dante olhou para mim, para os meninos, para Clara e Helena. Então ele nunca foi um império digno. A resposta não foi feita para câmeras, mas as câmeras captaram, naquele instante. A fortuna Montenegro deixou de ser lenda intocável e virou dívida pública diante do país. Beatriz foi presa no mesmo dia, ainda insistindo que protegera Rafael. Ele a visitou semanas depois, com advogado e depoimento assinado. Saiu de lá pálido, mas inteiro. Não me contou o que ela disse. Apenas pediu que eu nunca deixasse Miguel aprender amor como obediência. Eu respondi que Miguel aprenderia por convivência, não por promessa. Rafael aceitou. Passou a ver-no sob supervisão, não como pai definitivo, mas como adulto tentando reparar o dano de ter ocupado um lugar com mentira. Tomás não o reconhecia. E Rafael nunca forçou a aproximação. Helena depôs contra Otávio e Beatriz. Entregou contas, senhas, nomes e rotas. Depois pediu para ficar longe dos meninos, até que eu decidisse. Meses depois, permiti que ela visitasse Clara na mesma casa de recuperação onde Dante acompanhava a irmã. Reparação também precisava de grades invisíveis. A imprensa tentou transformar minha história em conto de herdeira vingativa, mas recusei entrevistas por um tempo. Usei a herança deixada por Clara para abrir uma fundação auditada por mães, médicos e promotores. Não por sobrenomes. Cada criança encontrada recebia nome, tratamento e uma verdade possível. Miguel recuperou a fala leve aos poucos. Tomás demorou mais. Tinha pesadelos com luz branca e mãos frias. Mas dormia melhor quando Miguel segurava sua manga. Eles não se chamaram irmãos no começo. Primeiro dividiram brinquedos. Depois febres. Depois ciúmes. Um dia, simplesmente já eram. Dante aprendeu a ficar sem ocupar tudo. Chegava às consultas, esperava do lado de fora quando eu pedia. Entrava quando os meninos chamavam, não comprou perdão. Não exigiu sobrenome, não transformou sangue em direito. Talvez por isso, lentamente, os dois começaram a procurar. Uma noite, Tomás perguntou se Dante era pai dele. A pergunta caiu durante o jantar. Simples demais para o tamanho da resposta. Dante olhou para mim antes de falar. Eu assenti. Ele disse, sou. Mas só vou ser de verdade do jeito que você permitir. Tomás pensou e entregou-lhe uma colher. Foi assim que começou. Não com confissão apaixonada. Nem beijo sob tempestade. Nem promessa impossível. Começou com uma criança dividindo sobremesa e um homem poderoso aceitando uma colher como se recebesse um reino. Eu vi aquilo e senti meu coração cansado abrir uma fresta prudente. Rafael assinou a renúncia definitiva sobre qualquer disputa de guarda. No documento, escreveu uma carta curta aos meninos para ser lida quando crescessem. Entregou-me fechada. Não quero controlar a memória deles, disse. Só quero que saibam que tentei parar de mentir. Guardei sem prometer leitura. 2 anos depois, Clara caminhou pela primeira vez, sem apoio no jardim da clínica.
Helena chorou atrás dela. E Dante fingiu olhar para o mar. Eu estava com os meninos, que corriam entre árvores, livres de pulseiras hospitalares e sobrenomes usados como coleiras. Dante me pediu casamento muito tempo depois, numa manhã comum, enquanto Miguel derrubava suco na mesa e Tomás discutia com um cachorro adotado. Não se ajoelhou diante de plateia. Apenas colocou uma aliança simples ao lado do meu café e disse: não para te salvar, para caminhar onde você permitir. Eu olhei para ele por muito tempo. Pensei no cartório, na caneta, na cláusula de guarda, no papel de óbito, no vidro da UTI, no botão que ele apertou por Tomás. Pensei também em mim, na mulher que aprendeu a não confundir proteção com prisão. Eu aceito, respondi. E os meninos gritaram antes que Dante respirasse. Miguel perguntou se isso significava bolo. Tomás perguntou se podia escolher a música. Dante riu, um riso raro e quase jovem. Eu percebi que felicidade não apagava cicatrizes, apenas ensinava o corpo a morar além delas. No dia do casamento, Rafael veio sozinho, discreto, sentado no fundo. Não levou amante, advogado ou desculpa. Quando Miguel correu até ele para mostrar o terno, Rafael sorriu com lágrimas contidas. Tomás acenou de longe. Foi pouco, mas foi real. Algumas redenções vivem em distância respeitosa. Helena ficou ao lado de Clara, sem joias, sem sobrenome exibido. Quando nossos olhos se encontraram, ela baixou a cabeça. Eu não abracei a mulher que me feriu, mas também não desviei. Entre vingança e perdão, escolhi uma terceira coisa: a liberdade de não carregar mais seu peso. Dante segurou minha mão diante dos meninos. Eu prometo nunca decidir sua vida por medo de perder você, disse. Essa promessa, pequena para quem esperava luxo, foi a única que importava. Eu respondi: eu prometo nunca me abandonar para manter uma família inteira. Miguel e Tomás levaram as alianças juntos. Um tropeçou, o outro segurou. A igreja riu baixinho, mas eu chorei. Não pelo drama vencido, nem pela riqueza recuperada, nem pelos inimigos presos. Chorei porque meus filhos atravessaram o corredor lado a lado, sem serem escondidos, trocados ou escolhidos. Quando Dante me beijou, não houve final perfeito. Houve começo honesto. Beatriz e Otávio ainda seriam julgados. Os processos ainda durariam anos. E algumas noites, os meninos ainda chamariam por mim assustados. Mas naquela manhã, ninguém tinha poder sobre nossa verdade. Mais tarde, Miguel perguntou se um dia eu tive medo de perder Luz. Eu me ajoelhei diante dos dois, ajeitei a gola de Tomás e segurei a mão de Miguel. Tive, respondi. Mas medo não manda mais nesta família. Tomás sorriu pequeno. Miguel encostou a testa na minha. Dante nos observava da porta, sem me interromper. Quando os meninos correram para o jardim, ele se aproximou e tocou meus dedos. Você está feliz? Perguntou. Eu olhei para a casa cheia de vozes, para Clara rindo ao sol, para Helena ajudando Matilde com chá. Estou em paz? Eu disse. E para uma mulher que começou aquela história diante de uma caneta de divórcio, acusada de louca, interesseira e incapaz de proteger o próprio filho, paz era mais escandalosa que qualquer vingança. Dante beijou minha mão. E eu não a retirei. Naquela noite, guardei a velha manta azul numa caixa de madeira, junto com a pulseira hospitalar de Tomás, a foto dos gêmeos e a carta de minha mãe. Não enterrei as provas. Apenas as tirei da sala. A verdade continuaria ali, mas já não dormiria entre nós. Antes de apagar a luz, ouvi Miguel cochichar para Tomás. Agora ninguém troca a gente. Tomás respondeu sonolento. Porque mamãe sabe. Eu fiquei parada no corredor, a mão sobre o coração, e deixei as lágrimas caírem sem vergonha. Sim, agora eu sabia, e nunca mais esqueceria,